Bem, boa noite, boa noite. Enquanto as pessoas vão entrando, vão chegando, eu sou a Tatiana Tereza, esse é o Tempo de História. Estou muito feliz, hoje é a quarta noite das nossas lives da Consciência Negra. Ontem a gente conversou com o professor Márcio Luiz Paim, foi um aprendizado com várias informações interessantíssimas sobre o cinema negro e sobre a África. Quem não viu as lives anteriores estão todas aqui no Instagram do Tempo de História. Hoje a gente vai conversar com o professor Edjô Euaré. Tem que ler aqui que o professor Edjô é muitas coisas. O professor Edjô, além de ser um ótimo professor, ele é ator de cinema, ator de teatro, artista plástico, estilista, artesão, carnavalesco, bailarino, dançarino, animador cultural, professor de dança afro. Ele coreografou vários blocos afros importantes, como Olodumare, Brasil Afro, membro do Filhos de Gandhi, aqui do Rio de Janeiro, também do Presente de Iemanjá, ensinou a dançar afro no Sesc, é ativista do movimento negro. Ele integra o SEBA, que é o Centro de Estudos Brasil-África, que fica em São Gonçalo. Frequentou a Fundação Palmares nos belos, nos áureos tempos, nos bons tempos da Fundação Palmares, sendo contemporâneo de Abdias de Nascimento, e coreografou várias escolas de samba importantes aqui do Rio de Janeiro, como Salgueiro, Lins Imperial, Vila Isabel. Então eu vou trazer o professor aqui para a gente começar a conversar com ele. Tem muita coisa interessante que eu estou muito ansiosa para ouvir. Então, só um minutinho, chamar o professor para dentro da nossa live. Aguardar o professor aceitar o convite. Vou tomar uns minutinhos para fazer uma introdução. Estou muito feliz do professor ter aceitado esse convite. Só aguardando o professor Edjô aceitar. E lembrando que o tema da live de hoje é a valorização do negro e da cultura afro através das artes. Vamos aguardar um pouquinho, o professor está conectando. Oi. Boa noite, boa noite. Oi. Boa noite, tudo bem? Só um minutinho. Tudo bem, salto. Olha a imagem. Um salto do passado para o futuro presente. Tá vendo a imagem? Maravilhoso, Egito, maravilhoso. Então vai, isso, vem lá. África, savana, aquela pintura maravilhosa no rosto. Maravilhoso, professor. Nossa, tudo isso é um mural na sua parede? As máscaras. Isso. Belíssimo. Então, minha jovem. Maravilhoso. Prazer estar com você. Prazer é Pois meu, minha filha. professor. Igual, Eu quero, igual, minha assim, jovem. É um prazer. Oi. Antes da gente começar a passar a palavra para o senhor, assim, eu preciso fazer uma pequena introdução. Primeiro, agradecendo o senhor ter aceitado conversar com a gente. Eu estou muito feliz pelo dia de hoje. Quando eu pensei em fazer as lives, eu pensei em algumas categorias que eu achava que tinha que representa muito a afrodescendência. E eu queria alguém que pudesse falar da questão do carnaval, do samba, da religiosidade, dos tambores, mas de uma forma que a pessoa falasse da essência,
né? Porque às vezes as pessoas falam carnaval e pensam em outras coisas. E essa live foi a última live, a última pessoa que eu consegui encontrar para poder casar tudo isso, porque eu não consegui encontrar. Não acredito. Até que minha irmã me falou do senhor, falando que ia fazer homenagem na Semana da Consciência Negra, e me mostrou o áudio que o senhor mandou para ela. Me arrepiou da cabeça aos pés. Você, Li, eu preciso, será que ele aceita conversar com a gente? Porque, assim, eu acho que o senhor sintetiza tudo aquilo que eu acho que é importante ser dito. A sua vida, a sua trajetória de vida, ela mostra toda a questão da valorização do negro, da valorização da arte, da valorização daquilo que é ancestral. E só apresentar um pouquinho, o senhor vai falar mais as informações, que eu estou doida para ouvir, mas só vou apresentar rapidamente para as pessoas que talvez não conheçam o senhor. O professor Edjô, ele mora muito tempo no Rio de Janeiro, mas ele nasceu na Bahia, em Salvador, no bairro da Liberdade, na casa dos avós paternos. E em 1951, ele chega ao Rio, o pai dele já tinha vindo anteriormente, vem ele, a mãe, a irmã, e o pai, sargento de polícia, queria que o professor Edjô seguisse a carreira militar. E aos 16 anos, o professor Edjô decide ir atrás do sonho dele de ser artista. E assim, encurtando, assim, falando de umas coisas que eu acho muito interessantes, que em 1967 o professor Edjô entra na oficina de teatro Arcádia Iguaçuana de letras. Encurtando um pouquinho também, nos anos 70 ele retorna a Salvador e se aprimora, ele aprende com os mestres da dança afro, e isso muda a vida do professor Edjô. E aí chega num ponto que, assim, se o senhor me permite tomar um tempinho, mas assim, que eu acho assim, maravilhoso. Nos anos 80, mais especificamente em 1988, o professor Edjô é convidado pela presidente da Vila Isabel, que na época era russa, que era esposa na época do Martim da Vila, e Martim da Vila havia criado o enredo do Kizomba, Festa da Raça, que na minha humilde opinião foi um carnaval divisor de águas, que foi o carnaval onde o negro tem uma representação maravilhosa. Eu acho que o carnaval da Vila Isabel, daquele ano em diante, se torna referência, e o professor Edjô, nada mais, nada menos, fez a coreografia da comissão de frente. Comissão de frente é aquilo que abre a escola, é onde a escola diz a que veio. 14 negros maravilhosos, elegantérrimos, vestidos de guerreiros. E quem não viu, veja que tem no YouTube o desfile da Vila Isabel desse ano. E assim, só de lembrar, né, já estou arrepiada da cabeça aos pés. E além, né, da beleza, e o carnaval foi um carnaval diferente porque, por questões econômicas também, a Vila não trouxe brilhos como as pessoas estavam acostumadas, mas ela sublimou isso, trazendo a questão da palha, do sisal, dos tecidos africanos, trazendo os negros nos carros alegóricos, no desfile inteiro. É um desfile belíssimo e altamente politizado. Um desfile que, esse Kizomba, Festa da Raça, o ano de 1988 foi justamente o ano do centenário da Lei Áurea. Lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil. E, se me permitam, só para a gente, né, para poder contextualizar, o samba, que é de Rodolfo Jonas e Luiz Carlos da Vila, para mim é um dos mais bonitos sambas que já passaram na Avenida e que com certeza todo mundo já ouviu. Então vou recitar aqui só para a gente lembrar e visualizar, né, esse carnaval. O samba dizia assim: valeu, zumbi, o grito forte dos palmares que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Só nessa primeira estrofe faz uma referência ao Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi um quilombo que existiu por cerca de 100 anos.
que resistiu bravamente. Zumbi foi o líder desse quilombo, e quando fala correu terra, céus e mares influenciando a abolição, fazendo a referência do centenário da abolição da escravidão naquele ano de 1988. E o samba continua dizendo: Zumbi valeu. Hoje a vila é quizomba, ou seja, é confraternização, é batuque, canto, dança, jongo e maracatu. Vem menininha para dançar o caxambu. Menininha nada mais nada menos, fazendo uma referência à mãe menininha do Gantuá, uma das mães de santo, uma Ilararixá, extremamente respeitada, e que havia morrido 2 anos antes desse carnaval. E fala: ô negamina, Anastácia não se deixou escravizar, fazendo uma referência à escrava Anastácia, uma escrava que nunca se dobrou ao jugo do cativeiro, da escravidão, e por conta disso ela foi obrigada a usar uma máscara de ferro, de folha de Flandres, que impedia ela se alimentar e atrapalhava a respiração como castigo. E o samba diz: ô Clementina, o pagode é o Partido Popular, fazendo uma alusão a Clementina de Jesus, uma mulher à frente do seu tempo, uma sambista que, lembrando que o samba, de certa forma, era um território masculino, fazendo uma referência a essa sambista, e quando fala o pagode ao Partido Popular, também lembrando da politização das letras, tanto do pagode quanto do Partido Alto. E diz: sacerdote ergue a taça, convocando toda a massa neste evento que congraça, ou seja, que reúne gente de todas as raças numa mesma emoção. Lembrando que o carnaval ele tem uma magia de unir as pessoas, e muitas vezes situações que poderiam dividir as pessoas são deixadas de lado, e sem dizer que quem já frequentou uma escola de samba sabe que é um território de muito respeito. Respeito à questão de gênero, respeito à questão da sexualidade. Só em pensar que mulheres, como as passistas, sambam seminuas e absolutamente ninguém mexe com elas. Então é um território onde o respeito impera, e o samba diz: essa quizomba é a nossa Constituição. Lembrando que nesse ano de 1988 foi o ano quando foi feita a Constituição Cidadã, a primeira Constituição após um longuíssimo, de cerca de 20 anos de ditadura militar no Brasil. E o samba termina dizendo: que magia reza Ajeum e orixás. Tem a força da cultura, tem a arte e a bravura, e um bom jogo de cintura faz valer seus ideais, e a beleza pura dos seus rituais. Vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Luanda, não só fazendo a referência a Angola, né, a capital Angola, onde vieram muitos negros, mas também fazendo uma referência a Aruanda, que é uma cidade mítica, que dentro da religiosidade de matriz africana, é onde muitos negros que vieram para cá escravizados sonhavam em voltar. E quando fala vem a lua de Luanda para iluminar a rua, Luanda, de certa forma, abençoando a passarela do samba, e termina dizendo: nossa sede, a nossa sede de que o apartheid se destrua. Infelizmente, até o ano de 1988, ainda havia o apartheid, que é um sistema de segregação racial que imperava na África do Sul, onde os negros sul-africanos, apesar de serem maioria, eles não tinham direito ao voto, eles viviam num sistema de separação racial. É um sistema que prendeu Nelson Mandela por lutar por por uma nação onde os negros também tivessem atuação. E o samba termina dizendo: valeu, Zumbi. E só de pensar nessa letra, nesse samba, em tudo isso, eu acho que dá para a gente ter uma noção da importância do que foi aquele desfile, a importância que foi a participação do professor Edjô naquele momento. E só para encerrar minha fala, que eu estou falando muito, mas eu só queria dizer o quanto eu estou comovida por essa live, como eu estou emocionada por essa live. E isso me faz lembrar, só para terminar, um samba também de Martinho da Vila, que meu pai ouvia muito Martinho da Vila, ele conhecia Martinho da Vila, e que mostra, acho que resume um pouco da essência daquilo que eu queria com esse momento, que diz assim, que é o samba dos ancestrais. Se o teu corpo se arrepiar,
Se sentir também seu sangue ferver, se a cabeça viajar e mesmo assim estiveres num grande astral, se ao pisar o solo seu coração disparar, se entrares em transe sem ser da religião, se comeres funge, quijaca, quizaca e mufete de carapau, se Luanda te enche de emoção, se o povo te impressionar demais, é porque são de lá os seus ancestrais. Pode crer no axé dos seus ancestrais. Professor Edjô, para mim o senhor sintetiza absolutamente tudo isso. Uma coisa que me comove muito é pensar como os meus ancestrais foram extremamente guerreiros e resistiram a uma série de atrocidades para fazer com que eu pudesse ser quem eu sou. Então, para mim, pessoas como o senhor abriram um caminho para que pessoas como eu pudessem ser nesse país. Assim, então, muitíssimo obrigada. Eu estou emocionada com a sua presença. E a partir de agora eu não falo mais, passo para o senhor. Agradeço pela sua participação. E eu queria que o senhor compartilhasse com a gente a sua trajetória, como é que foi o seu encontro com o mundo das artes, com o mundo da dança. Muito obrigada com o senhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, minha jovem, talentosíssima, muito inteligente, você me surpreendeu com suas palavras, e a sua querida irmã. Vocês me parecem gêmeas, né? Ainda bem que vocês se combinam, que vocês se traduzem uma com a outra numa mesma proposta de trabalho. E por incrível que pareça, sua irmã escolheu uma área importantíssima, que é a área da arte plástica, que é a minha paixão também. E você, a história, porque a história que marca a passagem do homem no planeta. Então, com essa história, com essa trajetória, que nós temos uma longa história em África, e da África viemos para as Américas, que aí você não fica limitado só ao Brasil, vamos para a Bolívia, vamos para o Peru, vamos para o Paraguai, vamos para o Uruguai. Então, nós estamos envolvidos nessa grande América. E a América do Norte, que tem essa grande influência negra muito forte, fora diferente da maneira como é colocado, mas a América também tem a América Norte, tem uma resistência muito grande, muito forte. Lutaram muito para chegar aonde chegaram, o Estado chegou hoje. Eu agradeço muito esse carinho de vocês, estou lisonjeado, inclusive, de estar fazendo parte desse grupo tão seleto, das pessoas que vão estar, que já estiveram nas primeiros momentos da palestra, e tem um grupo de pessoas, eu acho que mais 5 pessoas que vai estar participando, para mim é uma grande honra. E queria aproveitar para parabenizar o mestre Márcio Luiz pela palestra de ontem. Ele foi incrível, ele conseguiu sintetizar uma série de coisas. Olha, eu estou encantado com ele. Maravilhoso, maravilhoso. Ter passado essas informações e ter esclarecido algumas coisas do filme Pantera Negra. Eu já tinha feito essa observação, eu assisti o filme 2 vezes, e eu fiquei viajando completamente, porque ele sai do tempo e espaço, aparece dentro do América, dentro dos Estados Unidos, ele vindo como se tivesse surgido de outro planeta, como fosse, como é que eu vou falar para vocês, os astronautas, como se fossem seres de outra dimensão, e de repente surge naquele espaço, tentando fazer um elo muito forte entre o Aê, que se eu for levar para esse lado seria o Aê, que é a Terra, e o Orum. A Terra seria aquele pessoal do momento, um garoto que foi deixado naquele momento lá no Aê, e que se torna um garoto muito revoltado porque se separado do Orum. Eu estou traduzindo dessa maneira que eu vejo na parte espiritual. Então, eu estou muito contente mesmo. E vamos lá, né? Vamos ao nosso bate-papo. Voltando lá atrás, quando eu falei com você no início, que era um salto do passado para o futuro, futuro presente, esse que nós estamos vivendo agora. Esse passado é o meu passado. É de uma família de descendência negra, índia e portuguesa. Porque o meu avô, por parte por isso que eu tenho um certo cuidado quando discuto a questão da negritude, quando discuto a questão do preconceito. Meu avô, por parte de mãe, era branco.
era capataz, dono de gente, então, sei lá. Vovó, uma negra congolesa, isso contaram por minha mãe. Eu não vivenciei isso. Eu tenho história do ventre da minha mãe. Mamãe conta a gestação dela, como aconteceu o meu nascimento, de que maneira foi, o porquê dela ter se apegado tanto a mim, ter feito tantas promessas orixás para eu viver. Então começa a minha história. Então minha mãe ficou com compromisso, ela, na cabeça dela, de me contar essa história com o passar do tempo. Quando eu cheguei a uma certa idade que poderia ouvir essa história, mamãe começou a contar aos poucos, foi me Uhum. contando a história. Por isso que eu estou conseguindo trazer essa história de vocês lá desse passado. E aí o que acontece? Eu tenho esse nascimento, né, em Salvador, em 47. Daí mamãe voltou para a casa dos tutores, que era o que criava. Porque quando minha avó faleceu, o que o vovô desgostou da vida? O que aconteceu? Ele abandonou os filhos, 4 filhos, minhas tias e meu tio, e inclusive minha mãe, e foi embora para Portugal. A mãe contava isso e as crianças ficaram jogadas. A mamãe, com 14 anos, ele dividiu as crianças com a comunidade da Liberdade. E Uhum. mamãe foi parar na casa desse tutor, que é onde ela ficou trabalhando, né? Era tutor, mas na verdade ela trabalhava como empregada nessa casa, né? Fazia todo o serviço. E foi nessa casa que ela retornou assim que eu nasci. Ela conheceu o papai, naquelas idas às compras e tal, os dois se apaixonaram daí, ela com 17 anos, papai com 16 anos de idade. Olha que coisa mais estranha. Naquela época era assim. Uhum. E aí o que aconteceu? Nesse pulo do tempo, ele foi para o exército, nessa vida para o exército, o que aconteceu? Ele ficou um período de 3 anos, voltou para o centro de Salvador, nós ficamos no interior, o que ele fez? Ele simplesmente ele foi embora para o Rio de Janeiro, largou a mãe comigo e minha irmã com 2 anos de idade, eu com 5 anos. Mamãe ficou desesperada, mas ela trabalhou durante mais de 1 ano, 2 anos. Eu Uhum. estava prestes a completar 5 anos, estava com 4 anos, Uhum. 5 anos. Aí ela veio para o Rio de Janeiro, onde eu vim parar. Nós viemos parar na Praça Mauá. E foi o primeiro momento nosso, foi na Praça Mauá. Na Praça Mauá, para mim, tem uma história incrível de marco, porque ali você tem a Pedra do Sal, você tem a Ladeira do Barroso, tem uma série de coisas acontecendo ali na Praça Mauá e todos os navios aportados ali. Já aportavam, aliás. E nós viemos do Ita, que é esse tal navio de Salvador para cá. Eu acho que foi 3 ou 4 dias de viagem, eu não me lembro, mas a mamãe contava e eu fui perdendo do tempo. E daí a minha vida foi um corre-corre, foi uma luta. Isso mudando, passou tempo e espaço, fomos morar no Riachuelo, moramos ali no São Francisco Xavier, aonde aparecia, para chegar lá no Carnaval, aonde passava as batalhas de confete da Mangueira, passava justamente embaixo da cervejaria Princesa. Aí eu já me encantava com aquilo, eu achava aquilo um escândalo. Aquele batuque, eu olhava da janela do apartamento, aí via aquelas pessoas passando todas brincando, fantasiadas e tal, batendo aquele batuque. Então aquilo já foi. A Mangueira bateu primeiro no meu coração, que foi o primeiro acorde que eu ouvi do samba dentro do Rio de Janeiro. Dali nós fomos para Riachuelo, da Riachuelo, por incrível que pareça, viemos parar na Baixada. Olha que coisa doida. Viemos parar em Nova Iguaçu, olha que coisa longe até essa. E Uhum. papai foi trabalhar em Belfort Roxo, da que ele chegou aqui, ele foi para a polícia, né? Papai era militar, soldado, depois via sargento. E aí o que aconteceu? Nós viemos morar em Nova Iguaçu e daí começou a minha história. E começa a minha história de trabalho, muito garoto, andando descalço, depois com os tamancos, porque nós não tínhamos recurso, o soldo do soldado naquela época era muito pouco, não pensava, se trabalhava muito e não tinha retorno. Mamãe foi obrigada a trabalhar lá fora, lavar roupa, aquelas coisas, para ganhar um dinheirinho. Naquela época também era muito pouco. E eu comecei também a trabalhar nos meus 8 anos, 7 anos de idade, eu também já corria atrás para poder ajudar da melhor maneira possível. E daí o que acontece nesse salto? Eu cheguei ao meu fazer meus primeiros estudos, não tinha recurso também naqueles lugares do interior, não tinha condições, onde eu vim parar em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, que é onde eu fiz meu primário. E Uhum. nessa caminhada foi que eu vim aprender as danças, que na minha escola tinha as danças folclóricas, foi o primeiro espaço de dança, e teatro, e fiz nesse Arcádio Iguaçuana de Letras, que foi um grande pulo na minha vida. E aí a vida vai passando, você vai passando, você vai fazendo as coisas, aonde dá um pulo, eu chego a meus 16 anos de idade. Em casa, sofremos muito, porque papai era um homem muito violento,
e eu não aceitava aquilo, me rebelei contra essa violência, contra esse maltrato, porque hoje nós falamos tanto do maltrato à mulher, que a mulher hoje, eu não sei o que está acontecendo com os homens, que não têm um respeito pelas mulheres, parece, eles acham que não sei de onde eles nasceram, mas que eles não respeitam as mulheres estão sendo muito maltratadas, né? E naquela época não era diferente, a mulher sofria calada, Uhum. apanhava calada. Verdade. Então a mulher não tinha direito a falar nada. A mulher era colocada na cozinha, a mulher era colocada atrás do homem, aquela coisa da antiga que vocês sabem da história tão bem. E mamãe não era diferente dessas mulheres. Mamãe se portava tudo, muitas vezes calada. E o único parceiro, e a única parceira era eu e ela. Embora tivesse outros irmãos, era eu e minha mãe. Minha mãe me contando essa história, eu vendo o sofrimento com a mãe. Teve uma hora que eu não aguentei mais. Eu me rebelei e falei, vou sair de casa. Enfrentei meu pai. Aí saí de casa. Por coincidência, nessa saída de casa, eu fui parar, né? Porque acharam, conversando com pessoas, que aquela diferença entre papai e mim era justamente pelas questões espirituais. Mas tinha uma história muito mais antiga lá atrás. Uhum. Aí eu fui parado na casa de orixá, foi onde eu comecei a fazer esses primeiros cuidados voltados para a parte religiosa. Daí nunca mais voltei para casa. Ia visitar a mamãe, mas não para morar. Uhum. Aí daí chegou na época do exército, já fui para o exército, e aí minha vida começou a fluir. Nesse período, eu já tinha conhecido o Gandhi, sendo da cidade, e aos 16 anos já comecei a participar do Gandhi, da cabana de iniciações do Gandhi. Era muito novo, não podia participar de tudo, porque ainda era novo. Aí comecei a entender essa história da questão da negritude. A questão de você estar ligado à religiosidade, estar com os pés no chão, sentir a terra, sentir essa energia, a força da natureza em você, desses orixás que te acompanham, que vem do além-mar, que vem da África, que atravessa o Atlântico e chega aqui ao Brasil. Então eu senti essa energia e daí foi o meu segmento. Foi essas energias que me deram força e me salvaram. E daí eu fui, saí do exército, tal, continuei minha vida, meu trabalho surgiu e tal, mas teve um percalço nesse caminho. Aconteceu alguma coisa que não deu certo, então eu tive que cuidar. Aí fui parar no Axé Ococonjá, na casa da minha mãe, que foi ela, essa senhora que cuidou de mim e tal. E desse tempo, mamãe já estava com problema de saúde, eu estava trabalhando muito, né? Porque trabalhar na estandarte elétrica, e aí começou aquela luta de trabalhar para ter o sustento para ajudar a minha mãe e, ao mesmo tempo, continuar meus estudos, continuar a minha vida. E nessa situação, a mamãe foi piorando, piorando. Num certo período, perdi minha mãe. No que eu perco minha mãe, eu estava até em São Paulo, né? Eu estava transferido para São Paulo, aí eu vinha no final de semana, eu era ligador especial da companhia, eu trabalhei na Ilha Fronteira, no lugar. E aí eu tinha que vir de São Paulo para trazer mamãe para o médico, aquela coisa. Infelizmente, ela morreu no hospital e deixou duas crianças pequenas, além dos irmãos maiores, dois menores, uma de 7 anos e um garoto de 3. Eu cuidei dessas crianças. Fiquei tão desesperado que eu perdi o emprego e quem me acolheu foi a casa de orixá. Foi a minha mãe, foi que me acolheu, minha da mãe, Deus já tem bom lugar também, foi que me acolheu, foi que me levou para Salvador. Aí eu volto de retorno a Salvador, olha que coisa louca. Vou a Salvador e por coisa do destino, e quando chego em Salvador, por acabar de complementar as obrigações daquela coisa na Bahia, a minha mãe achou assim, a minha Yaloixá achou que eu deveria fazer qualquer coisa na Bahia para que eu pudesse esquecer, para que eu pudesse apaziguar. Como ela via que eu gostava daquele movimento da dança, que eu aprendi muito rápido, aquele movimento da dança e tal, ela me colocou para fazer dança com Clyde Morgan, que foi o meu primeiro professor de dança com balé afrocontemporâneo. Ele era novinho, bem magrinho e tal. Então, naquele período que eu fiquei na Bahia com meus irmãos, até chegar ao final do ano para retornar ao Rio de Janeiro, eu aproveitei para fazer essas danças. E nessa vinda para o Rio de Janeiro, aqui eu encontrei um profissional chamado Renato Franco. Ele tinha um grupo chamado Balé Folclórico da Bahia, que ele era de Bahia, eu trouxe junto com ele, e me contratou para fazer parte desse balé. Olha só que coisa linda. Minha vida começou a mudar. Aí foi mudando, as coisas foram acontecendo, fui aprimorando meu trabalho de dança, minha técnica, aprendendo, fui procurar outros professores, outros profissionais, corri atrás, porque para me tornar profissional eu tinha que saber dançar muito. Então fui fazer um balé clássico, fui fazer com Dona Frida Alonso, que era uma boliviana, não podia ficar com ela.
fui fazer dança de salão mais tarde, com Dona Maria Antonieta, e fui aprimorando minhas danças. E, por coincidência, eu fui parar na academia de Dona Mercedes Batista. Para mim, essa mulher foi uma outra grande figura, que foi ela que me deu a dignidade de ser mestre balé. Porque você começa como dançarino, depois você passa a bailarino. Para ser bailarino, eu tinha que ter o documento do sindicato de bailarino. Então, o que aconteceu? Eu tive que fazer uma prova, como já fazia aula, ela me ficou para fazer a prova, para você ter essa carteira de bailarino, para que você possa dançar na noite, que eu dancei muito na noite, no baú, né? Dentro de hotéis, né, que tinha essas convenções e tal, então participava, ia dançar e tal, ficava até de madrugada, finais de ano, nem o meu negócio era dançar mesmo para poder ganhar meu dinheiro. E aí, nesse intervalo, eu fiz esse período com ela, me transformei no bailarino profissional, de carteira, do Estado, Ministério do Sindicato. Depois, mais tarde, veio a proposta de fazer uma prova para me tornar mestre balé. Para se tornar mestre, você tem que saber algumas modalidades de dança. Balé clássico, saber um pouco de jazz, um pouco de moderno, o contemporâneo que eu já estava, e as danças populares, que são as danças folclóricas. Na verdade, Dona Mercedes, a academia era a Academia de Dança Étnica Mercedes Batista. Foi a pioneira em formar profissionais negros, não que ela aceitava também branco, mas os negros, e trazer a proposta da dança como resistência, como uma grande força da dança e trazer esse negro para esse trabalho de dança. Inclusive, profissionais como Berde Assis, como Dica Lima, como Isaura, todos esses profissionais passaram por Mercedes, Eneida, que foi para os Estados Unidos, Dandy, Debré, foram grandes profissionais que viajaram depois para a Europa, Edson Pá, entendeu? Então foram bailarinos que se formaram com Mercedes e continuaram propagando a proposta da dança. E eu não estava diferente desse grupo. A única desvantagem é que eu sempre fui baixinho, 1,70 m. E os bailarinos, geralmente, eram todos altos, tinha aquela presença e tal. Demorou um pouquinho para me tornar um dos primeiros bailarinos do grupo. Faltou um bailarino, eu entrei fazendo uma cena, então passei a ser um dos bailarinos também do grupo, ali mesmo com baixa estatura. E aí veio a proposta de me tornar mestre balé. Fiz a prova, passei e tornei o mestre balé, dentro dessas categorias, sendo que eu escolhi a cadeira da dança afro. Por que eu escolhi essa cadeira? Foi até o conselho dela, porque nós sofrimos um grande preconceito da questão do negro ser bailarino clássico. Não aceitava. Eu passei por essa situação, vários amigos meus passaram. Não aceitava você ser manequim negro no Brasil. Demorou um pouco, mas chegou. Ser manequim negro. No teatro você não era aceito porque você não podia, só podia fazer o papel de escravo, não podia fazer um papel diferente, diversificado, porque você não tinha o contexto da figura da época. Tá? Então eu tinha que ser o tempo todo naquela situação. Então eu preferi fazer a dança afro. E daí foi isso que me trouxe da glória, foi isso que me desenvolveu a aparecer os trabalhos para ser feito, eu era convidado para dar aula em várias academias, que você pode imaginar. Passei pelo Lemi, que era do meu afilhado, Antônio, já falecido, que era meu afilhado de casamento. Fui para o Adibara, que é um grande grupo que tem em Madureira, que até hoje ainda está na resistência. Vim para o Lodum Maredos Palmares, que foi do antigo Valdevino, um amigo meu também que me convidou mais tarde. Ele não deu para ver, mas eu vim fazer parte do dar uma ajuda. E vim para o SEBA, que era o Centro do Brasil África, aqui em São Gonçalo, que foi uma grande força coordenada por Dr. Jorge Santana, que foi uma figura incrível, um grande advogado e um grande professor de educação física. E, na verdade, a trajetória foi essa. E daí as coisas foram crescendo, surgiram as escolas de samba. A princípio, eu ia nas escolas a quanto componente comum, em aula, dançando, vinha com Dona Mercedes, ou vinha com Jurandir Palma, ou vinha com Dica Lima, aonde nos convidavam, nós estávamos presentes para participar com a dança. Na Mangueira, e a gente não tinha distinção de escola, separava. A escola que nos convidasse, nós estaríamos presentes. No Salgueiro, por aí vai. Quando surgiu a proposta de fazer a Lisa Imperial. Na Lisa Imperial, fiquei 3 anos. Fui tirar a Lisa Imperial da Rio Branco, na Rio Branco, que era uma trajetória Presidente Vargas, trajetória Rio Branco. Ela estilava na Rio Branco, ela conseguiu ter o acesso
a Sapucaí, no primeiro dia de Sapucaí. Foi através da comissão de frente também. Aham. Nesse meio tempo, isso já em 1986 para 87, já se aproximando de Vila Isabel. Quando surge uma proposta da Vila Isabel com esse Rio Kizomba, aconteceu uma coisa muito louca. O carnavalesco da época saiu da vila e com ele levou a comissão de frente. Todo o pessoal da comissão, olha que louco, levou todo o pessoal da comissão de frente, deixou a Vila Isabel ver navios quase próximo ao carnaval. Nossa. Eles ficaram desesperados. Eu já estava morando no centro do Rio, estava morando na Saúde, trabalhando no ateliê de costura, trabalhando lá com o pessoal, fazendo as fantasias, e fazendo justamente fantasia para que escola? Vila Isabel. O ateliê Nossa. pertencia ao pessoal da Vila Isabel. E era justamente da família de um amigo que foi meu presidente foi meu presidente recente no Filhos de Gandhi. Uhum. Né? Depois ele passou a ser o presidente do Gandhi e justamente trabalhava com a mulher dele, uma artilheira, tal e tal. E eu estava ali, bordando, que eu sempre gostei disso, ele estava fazendo aqueles ateliês, aquela coisa. Naquele desespero, eles em reunião procuraram saber, me diga, como é que nós vamos fazer para arrumar uma comissão de frente assim, em cima da hora para colocar no desfile da Vila Isabel? O Carlinhos, que era um aderecista, comentou com eles, olha, tem um rapaz chamado Dejo, que ele não sabia falar o nome direito, que está fazendo um trabalho na Lisa Imperial, conseguiu tirar ela da Rio Branco e trazer para Sapucaí. Aí acordaram, não, queremos esse rapaz. Quem é esse rapaz? Aí Carlinhos, ele trabalha lá no nosso ateliê. O pessoal sabe de tudo meio de samba. Trabalha no Uhum. nosso ateliê. Aí marcaram uma data, foi a Rússia e o Martim da Vila lá no ateliê para começar a vida. A primeira coisa que chegaram para mim disseram, olha, nós não temos dinheiro, não podemos te pagar, vamos contar com sua solidariedade, o seu apoio, se você puder fazer a nossa comissão de frente. Nós não temos componente para montar a comissão de frente. Então tá, eu pensei, assim, lógico que você pensa lá na frente, você vai Aham, fazer isso porque aham, vai ser aham. um desafio, então vamos arriscar. Aí eu aceitei e coloquei uma cláusula para ele. Eu quero a comissão de frente, mas eu quero trazer meu pessoal. Eu tenho um pessoal, vou trazer esse pessoal. Então, tudo bem, realmente nós estamos precisando dessas pessoas. Aí eu tinha, lá na comissão de frente da Imperial, parece que eu tinha 10 pessoas, e nós precisávamos de 15. Na vila era 15, porque a dimensão da avenida era diferente. Uhum. Aí eu consegui esse pessoal e os 3 restantes eu consegui na vila. E por altura, porque para Sapucaí você tem que ter as pessoas altas para que marque presença na avenida, como colocar a fantasia, por causa devido às arquibancadas. Uhum. Aí consegui e comecei a trabalhar esse pessoal. E ele pediu para mim, eu quero uma dança guerreira, nós queremos que cause impacto na avenida, porque a comissão de frente é o cartão de visita da escola. Se a comissão vem bem, a escola toda vem bem, ou se tiver qualquer coisa lá no meio, lá no final, mas a escola está tranquila para esse desfile. Foi complicado, foi duro, eu brincando com aqueles rapazes enormes, aqueles fortão, cada muito moderno, inclusive era modelo e tal, e eu brincando com aqueles meninos que queria do meu jeito a dança, queria a coreografia, uma coreografia guerreira, aquele negócio de erguer a taça, a lua de Luanda, o círculo, né? E os escudos, as lanças. Então, a coisa foi fluindo, nós ensaiávamos uma quadra ali atrás da vila, que a vila não tinha quadra, né? A vila só veio construir a quadra anos depois, porque aquela ali é um tempo elétrico. E aí nós conseguimos trazer esse kizomba que vocês viram, que está registrado, que aparece na avenida. Foi um orgulho para mim. No dia do desfile, quase nós não conseguimos entrar, porque nós chegamos atrasados, a escola estava prestes a entrar na avenida, prestes a entrar na avenida, Nossa. e nós estávamos na Saúde, no bairro da Saúde, você atravessar ali a Gamboa para chegar Uhum. na Sapucaí era complicado. Aham. A sorte que tinha três mulheres lindíssimas, chamadas Irmãs Leves, e essas meninas eram destaque de um carro, e elas tinham uma picape. Conseguimos colocar aqueles rapazes todos na picape, já com a roupa mais ou menos do corpo, que eram umas Aham. tangos, com as coraças, parecendo
como é que chama? Os gladiadores usam, né? Aquelas coraças, aquelas Aham, coisas todas. aham. Aí colocamos aquilo, a roupa foi feita praticamente de última hora, as sandálias não ficaram prontas, tivemos que improvisar com um tecido chamado Lorex. Eu, como tenho uma cabeça muito louca, na hora que transar essas sandálias, vieram descalços, dançando descalços na avenida que eles vinham. E aí chegamos na avenida. Quando chega na avenida, a escola já está formada. E aí o que aconteceu? Aconteceu que nós não podemos entrar. Eu disse, não poderíamos entrar. E ficamos aguardando uma resposta de alguém. Aí nós ficamos sentados, aguardando alguma coisa acontecer. Aí chega um dos diretores, nos excluiu de entrar. Falei assim, vocês não vão entrar aqui com esses caras. Não vão entrar aqui. Pode sair todo mundo, tá? Porque a escola já está formada. Para Gente quê? do A céu. sorte que o carnavalesco, Miltinho, chegou na hora. O que está acontecendo? Eles iam colocar um grupo do pessoal da velha guarda para sair lá na frente e tal. Ia tirar toda a história da Toda, escola. toda, toda. Aí eu desesperado e os garotos também nervosos, queriam desistir, mas não, ninguém vai desistir. Vamos aguardar que vai ter alguma resposta. Aí o meu tio veio e falou assim, não pode, o Igor Magalhães, não pode acontecer isso. Esse é o pessoal da comissão de frente, é esses que vão abrir a escola. Aí foi que nós saímos correndo, naquele desespero, fizemos aquele grupo, e eles abrindo passagem, segurança abrindo passagem, conseguimos chegar lá na frente. A escola abriu o último portão, na hora exata, o portão abrindo para a comissão entrar. Nossa. Eu chorei muito, se você quer saber disso. Tá vendo esse que eu estou usando na cabeça? Foi Aham. do dia. Foi de Nossa, que 1988. Esse Equeté. maravilhoso. Eu coloquei hoje para te mostrar. Fui eu Lindo, que fiz lindo, esse Equeté. lindo. Guardei de 88 até hoje, você está vendo, depois de tanto tempo guardado. E aí, eu, naquela emoção, eu não podia, naquela época, você não podia vir dançando na frente com a comissão. Hoje, os coreógrafos iam Sim, ali na sim. frente, dançando, fazendo cena. Não. Naquela época, não podia. O Uhum. trabalho você montava, é igual um espetáculo de teatro. Você monta o trabalho, os bailarinos têm que ter o desempenho dele. Eles aprenderam e eu falei para eles, está dado o recado, agora é com vocês. Eles, pode contar com nós lá na avenida. É carro, e todo mundo naquela euforia. E eu Aham. ficava do lado, fazendo alguns movimentos e tal, quando eles... Eu do lado, tanto que eu não apareço, eu só apareço um momentozinho lá na foto, que você vê lá no vídeo, eu tô lá no Aham. canto, com o bubá Aham. azul, azulão e tal, tô lá com o bubá. Então eu apareço lá no cantinho, porque não podia aparecer na frente. Sim, Graças sim. a Deus a escola foi campeã e os pontos vieram com a comissão de frente, Universidade de Ponta Bandeira, mais bateria, me parece. E o que aconteceu foi que nesse mesmo ano tinha mais duas escolas que iam desfilar com o Enredo Afro. Era Mangueira e Salgueiro. E eu coreografei Salgueiro também, a comissão de frente de Salgueiro, a pessoal da velha guarda, vi na frente do Salgueiro naquele ano, e eu coreografei também. Tá? Pessoal, muita gente não sabe, mas eu coreografei. Eu tinha um dia de domingo eu ia coreografar a Salgueiro e no sábado coreografava a Vila Isabel. Nossa Senhora. Deu uma confusão danada, e deu um bolo danado depois que o seu Miro Garcia, eu passei o maior vexame depois, que eles me expulsaram, né? Não deixaram mais eu voltar. Lá do Salgueiro, nunca mais voltei. Foi Gente. senhora, tudo isso aconteceu comigo. Mas eu não liguei. Fui para a Vila Isabel e a Vila Isabel foi campeã. Não desfilamos nas campeãs porque choveu muito. Então não teve desfile na avenida tradicional, não teve. Nós fizemos no outro domingo, lá na Uhum. própria Vila Isabel, nós fizemos a grande festa. E isso, para mim, me trouxe, como eu vou falar para você, um nome que está registrado na história do samba. Né? E foi o primeiro carnaval da Vila Isabel, que ela foi campeã. Isso me traz muito orgulho. Agora, pode perguntar alguma coisa. Nossa, Você tem pergunta para fazer? tanta Não, coisa, assim, não, mas tem coisa para falar. interessantíssimo, interessantíssimo. Não tem história mesmo. Deixa eu me localizar aqui. Uma coisa que eu acho curiosa, assim, eu queria ouvir de você, porque, por exemplo, a Vila Isabel tem essa tradição, né, de trazer enredos com a temática afro. O Salgueiro também tem uma tradição de trazer Salgueiro, essas sim, verdade. temáticas. O que você acha desses enredos? Assim, você acha que é importante as escolas de samba lembrarem dessa negritude, trazer essa questão que é a raiz né, do samba, que é a raiz da festa? Com certeza, porque na verdade é uma coisa democrática. Vamos entender que o carnaval nosso é o maior carnaval do mundo. Não Sim. existe, pode existir qualquer festividade lá fora. A única coisa que pode bater conosco é o carnaval
é a Disney, com aquele cortejo da Disney, colocando nesse mas argumento, é porque verdade, a é. Disney é aquele escândalo, né? Aquele escândalo. Mas o carnaval do Brasil é uma coisa de louco. Não só aqui no Rio de Janeiro, Uhum, mas em São Paulo. Em São Paulo, em Minas, um carnaval diferenciado, que é o carnaval da Bahia, com os blocos afros e com as bandas, é um outro carnaval diferente, não tem escola de samba, mas tem os blocos. Entendeu? O carnaval de Minas é interessante. Carnaval no Maranhão, o pessoal não acha, mas tem carnaval no Maranhão. uhum. Entendeu? Então, vamos reconhecer que existe esse carnaval no Brasil muito forte. E aí, o que acontece? A única coisa que eu não gosto muito, talvez se alguém que for de samba estiver assistindo, ou que alguém deve estar acompanhando, que é Tim, mas deve estar acompanhando, que, é, que eu não concordo é com o excesso da religiosidade que é trazida dentro do samba. Tem segredos que estão sendo mostrados através do carnaval que não é, as pessoas não entenderam esse mistério, isso até prejudica até o bom andamento da escola. Porque quando você mexe com o sagrado, as pessoas têm que estar envolvidas com aquilo e têm que pedir licença, têm que fazer determinado preceitos, como nós fazemos no Grande. Nós não Uhum. saímos de corpo aberto na avenida para brincar o carnaval com aquele batuque que eu estou lá dançando como você me assistiu, mas faz um preceito interno para poder ir à. Então, essa é a grande história. E no carnaval não acontece. Carnaval, vou falar assim, vou falar de tempo. Aí chega, coloca lá e tal. Aí não comunica as entidades que estão indo para a rua. Porque a Aham. festa, na verdade, é uma festa nossa, mas a gente procura camuflar um pouquinho uma coisa. Lógico que a festa é de show. A festa é dessa entidade que traz essa. Como a história lá de Baco, aquela coisa toda, né? Uhum, E uhum. toda a história da Saturnália e tal. Na verdade, esse carnaval, essas entidades estão ali dominando. Tudo pode acontecer. Pode acontecer um incêndio, pode acontecer uma pessoa morrer de repente na rua. Quantas pessoas não morreram desfilando? Não é Verdade, verdade? verdade. Então há de ter esse cuidado. Não pode Uhum. sair de corpo aberto, então você não pode trazer em excesso. Tem muita coisa para ser contada. Lógico, você pode estilizar, como a dona Mercedes falava comigo, a dona Mercedes Uhum. dizia assim conosco, né? Quando ela começava, olha, vocês estão fazendo dança, mas a coisa lá de orixá a gente vai ensinar e tal, mas tem que estilizar a dança. Você não vai ver Inhansã dando 2, 3 piruetas, fazendo batimã, entendeu? Uhum. Uhum. Granjetê, Aham. degolê, você não vai ver eu fazendo isso, nem Xangô fazendo isso. Uhum. Mas na dança você vai mostrar uma coisa diferente, como é o caso do balé folclórico da Bahia, como é o caso desses balés que vêm de fora, entendeu? Então, na verdade, o carnaval também tem esse mesmo segmento. Mas que é importante trazer a história do negro para a avenida é sim, para poder as pessoas acordarem, porque quando o espaço é aberto é para negros e brancos, nós não separamos lá o carnaval. O carnaval é todo unido na mesma proposta. Entendeu? É negros, brancos, é amarelo, você está convidado a desfilar, está convidado a brincar, está convidado a vir para esse Kizomba. Na verdade, carnaval tem origem lá atrás Uhum. no samba, vem de África mesmo, não tem jeito. Passa pela Bahia, como o Agbara canta, que passou pela Bahia, vem trazendo muita axé. É verdade, que vem de Angola, que vem da Guiné, e passou pela Bahia, vem trazendo muita axé. Agbara. Aí, então vem contando essa história, Uhum. e que para nós brasileiros é uma grande é um carnaval diferenciado. É um carnaval que conseguiu aglutinar a questão das sociedades, o curso, daqueles bailes, daqueles carnavais que tinha naquela época que o negro não participava, mas que nós conseguimos trazer para nós. Os carros alegóricos não é nada mais nada menos que aqueles carros das grandes sociedades que eu ia no último dia para poder ver, Carpinianos, Senhores da Caverna, Tenentes do Diabo, tudo isso os Filhos de Ébano, que era a única sociedade de um grupo de negros que Nossa, que desfilava, interessante. tinha os Filhos de Ébano, a minha comissão de frente gostou de sair com ele, né, com o seu Aldemário, ele é um grande advogado, uma grande figura, família de dinheiro, tinha condições, então ele conseguiu criar essa sociedade que resistiu muito, muito tempo, era única, Que não é? interessante. Para brigar com esses grupos maiores. E, logicamente, nós trouxemos isso, nós trouxemos as alegorias, não é? Além dos carros Uhum. alegóricos, daqueles carros gigantescos que tem hoje, as alegorias e algumas coisas que nós colocamos no samba. Hoje o samba está muito lindo, está diferente, tem toda uma tecnologia. É um carnaval, é o maior teatro de rua, É. de todo Uhum. segmento dançando. Você tem todos os elementos ali. Você tem a dança, tem a representação, tem a sonoplastia, tem a cenografia,
tem o figurino, tem o canto, né? Porque o canto é fundamental, é a harmonia. Se você não tiver um canto legal, como aconteceu com a Viradouro, você não ganha o carnaval. Então você tem que mexer com a plateia. Então você tem que trazer esse pessoal para a festa. É aquilo que a gente combinava lá atrás com a Vila Isabel, e trazer o pessoal para o Grande Kizomba. Não é nada mais, nada menos que um Grande Kizomba. O carnaval é importante para o Brasil, gera traz economia, entendeu? É importante, e o samba na frente disso. Então, eu concordo. E aí? E assim, Fala mais. uma Oi, coisa que eu vejo, oi. assim, eu não sei, pode ser uma percepção minha, mas assim, a letra dos sambas enredo eram muito ricas de história, né? Contavam assim um período histórico com muitos detalhes. Hoje em Verdade. dia eu sinto falta um pouco dessa letra mais, né? é, Mais elaborada, você quer dizer, mais exatamente, pesquisada. mais Sim, pesquisada dentro de uma isso. narrativa. Tem da questão da história, que você é professora de história, você está entrando num momento, num lance que mexe com a minha cabeça também. Quando você vem com o enredo falando da Créditos e de Maria, a preta velha se desde e arrepia, Xangô, a preta velha não mente, não senhor, não contar em vão os poetas sabiais, lá do Maranhão, letra de assombração, conta que o Renato aí vai o samba. Então esse samba vem falando do Maranhão, contando toda a história, toda essa trajetória dessa rainha que veio de África, que é da nação Gês, que foi parar no Maranhão. Aí você vem com os 5 pais da monarquia, com composição de Dona Ivone Lara, o que os 5 pais da monarquia, que depois veio aquela questão da República. Isso, para mim, é interessante esse samba. Aí vem e lá, e eu sabe, Martins Sererê. Vem cá, Brasil, dê a sua mão, menino. Que grande destino reservaram para você. Fala Martins Sererê. Então, essa é a escola do nosso folclore brasileiro. E aí, mexe com minha cabeça que a gente tem que trazer esses elementos, como o pessoal faz lá em Parintins, para que a pessoa sinta essa energia que tem o Brasil, essa coisa linda que é o Brasil, essa riqueza que tem de cultura no Brasil, que não é uma cultura mínima. Não estou só me referindo à cultura dos arianos que está lá no Rio Grande do Sul, não. Eu digo a Uhum, cultura da terra, aham, que é o indígena, o negro que chegou aqui e construiu esse país chamado Brasil. Se o Brasil existe, graças, mesmo com todo o sofrimento, graças a nosso povo, a nossos antepassados, que na verdade nós construímos esse país com muita verdade, dor, com muito verdade. suor, com muita lágrima. Isso eu faço questão de dizer no dia de hoje, em pleno novembro. Entendeu? Então não pode ser esquecida essa história. E aí, no momento que você vem com esse samba, que vem trazendo esses elementos, contando essa história, é importante. E hoje, na verdade, o samba está muito corrido. Aí o cara não está lá, Verdade, tal, vai, embora, acabou. verdade. E o conteúdo. Por isso que muitas vezes muitos perdem o samba, porque você coloca lá na letra, você coloca lá um júri que entende do assunto, aí Uhum, você vai pegar as rimas e vai digitar as letras, aí aquilo não está batendo, não está combinando. Por exemplo, a Viradouro, por exemplo, falando da pessoal de Salvador, aqui lindíssima história, fiquei encantado. Eu me acabei na avenida com o samba da Viradouro, justamente por isso. uhum, Porque tinha os elementos que realmente aconteceu na Bahia, e tem na Bahia, está lá visível. Você chegar lá, você vai encontrar. Ainda tem essas lavadeiras, embora não seja lá no Tarrabalde, mais distante, lá na área mais de Salvador, o pessoal pensa que Salvador é só aquele pedacinho ali, aquela coisa ali do grande centro, nada disso não. Salvador é um escândalo. Tem lugares de Salvador que eu nem conheço. Eu só voltei a Salvador com idade, já homem feito, já quase meus 20 anos de idade, 20 anos, sabe? 3 anos já, entendeu? Então, com uma outra noção de vida, e tem que voltar mais vezes. Fiquei muito tempo, minha segunda namorada e meu primeiro filho foi concebido lá em Salvador, meu neto ficou em Salvador, então nunca mais voltei para ver. Mãe Estela tomou posse, eu não pude ir lá para ver a posse de Mãe Estela faleceu, eu não tive a oportunidade de retornar de condições financeiras, que sabe que é um gasto muito alto. Então você vê que tem essa história, a Bahia traz dessa história. uhum. Mangueira veio com esse enredo,
da Lagoa, né? Falando da Lagoa Encantada, aquela coisa toda, ganhou um carnaval, e por aí, samba é importante, sendo que não pode extrapolar aquela proposta nossa. Sim. Demais. E assim, o senhor falando sobre a questão dos sambas estarem corridos, né? Que quem já participou, assim, já tive a oportunidade de desfilar algumas vezes, principalmente em aula de comunidade, a gente vê como a comunidade ensaia, como aquela população se dedica àquele momento e quando chega na avenida, com esses sambas, né, com uma cadência muito acelerada, você não fica se deixar nem 5 minutos, assim, passa muito rápido. Não dá. As primeiras alas é terrível, né? Tá ali na frente, então você vai e acaba. Os últimos anos que eu tenho desfilado, estou vindo sempre no meio ali, eu saio na Viradouro. E aí eu saio naquele meio, aquela coisa toda, né? E é muito corrido realmente. E para as senhorinhas, porque na verdade a escola de samba ela não vem só dos jovens. Tem aquele pessoal antigo que tem a velha guarda, mas aquele pessoal vem no carro, mas vem umas senhoras, vem as baianas, que já são Verdade. senhoras, tem outros grupos da minha ala, por exemplo, esse ano veio umas 10 senhoras, inclusive uma passou mal na avenida, teve que amparar porque a fantasia pesada, muito calor, então você veste aquelas roupas todas com muitos detalhes e as pessoas não aguentam isso, né? E aí as pessoas passam mal realmente, mas eles deviam ver de que maneira, né? Você ia facilitar para essas pessoas. É muito corrido realmente. Eu me lembro, assim, que eu já desfilei alguns anos, eu e minha irmã, né, a gente já desfilou na Viradouro, e em falar nessas fantasias pesadas, eu me lembro dos desfiles, quando o Paulo Barros era carnavalesco, Fala não. assim, as fantasias pro componente era muito pesada. Não dava para Teve um ano que eu vim você, vestido. não dava para você evoluir nada. Assim, Não. eu tenho algumas reservas. Eu acho que o Carnaval de Paulo Barros é muito bonito, mas é um espetáculo. Mas algumas coisas eu acho que não encaixa bem com a questão do carnaval em si, com a questão da evolução da escola, do componente, do samba no Os pé. adereços que ele traz, realmente, o adereço atrapalha, né? Só para te falar uma coisa, uma das coisas que eu sempre pedi da minha comissão de frente, e não me trouxesse nada nas costas dos rapazes. Aquelas esplendor, aquela coisa. Na Vila Isabel ainda trouxeram aquela coisa, aquele negócio. Eu falei, não, por favor, isso atrapalha a evolução, cria uma fantasia que seja uma coisa legal. Por várias vezes, que eu fiquei 5 anos na Vila Isabel, teve um ano que a Vila Isabel veio com o enredo falando que embalar o templo da criação, de Amar Magalhães. O que aconteceu? A fantasia dos meninos parecia um carrinho, eram uns besouros, umas coisas assim estranhíssimas. Isso na cima da cabeça vinha uma flor, parecendo um guarda-chuva, aquele negócio. Ele vestia aquilo e as pernas era um boneco montado em cima daquele besouro e tal, como se fosse uma ilha encantada, uma coisa assim. Uhum. Era muito pesado para o menino fazer a evolução. Já pensou 15 rapazes se movimentando na avenida? Então isso prejudica a evolução da Com escola, certeza. prejudica, e a comissão de frente ela tem uma nota, vai perder ponto. Como perdeu, porque não dava para evoluir. Mesmo com os rapazes sendo rapazes fortes, altos, eu mantive minha comissão com aqueles rapazes e tal, pedia eles para fazer ginástica, por favor, olha, quando eu olhava o figurino, eu falava assim, a fantasia, eu ficava desesperado, olha, a fantasia é assim, eu ensaiava com eles, olha, cuidado, isso aqui não vai dar certo, como é que você vai passar aqui, essa fantasia é muito grande. Então você tem que inventar a coreografia, tem que recriar algumas coisas, os elementos, para que dê certo na avenida. Teve um ano que a Vila Isabel veio, uma escola dessa daí, veio com os índios, que eram as cabanas e tal. Os índios estavam dentro das cabanas. Ih, tem uma travadinha aqui. Só um Os minutinho. índios, né, dessa escola de samba. Então, os índios entravam na cabana, depois eles tinham que sair, fazer a evolução e retornava para se tornar um outro elemento, andar com aquelas cabanas. Teve dois índios que entrou numa mesma cabana. Olha que coisa terrível, não fez nada, negócio é sério. É muito engraçado. Aí tá, dois índios, a outra cabana ficou jogada no meio da avenida. Quem teve que tirar foi o pessoal da harmonia. Eu ri tanto daquilo, achei aquilo estranho, por exemplo, eu não deixaria nunca, porque não tinha ninguém para olhar aquele elemento. Foi muito engraçado, perdeu o ponto na comissão de frente. Então, são essas coisas
que atrapalha a escola. Teve um ano, não sei se foi, não sei qual foi a escola, que a Lucinha Nobre estava desfilando, coitada, Uhum. ela dançando muito, fazendo aquele movimento e tal, e tinha uns caras que era da comissão de frente que faziam uma coisa assim, umas alegorias, um negócio. Menina, atrapalhou a pobre da Lucinha, ela querendo girar com aquele negócio, soltar um fogo, negócio, atrapalhou a evolução da porta-bandeira. E eu sou contra isso. Não tem que botar nada de ninguém seguindo porta-bandeira. A porta-bandeira tem que ficar livre para evoluir. Ali a dança é dela. Que eles coloquem guardiões lá atrás para ninguém invadir, com uma certa distância. Agora, trazer elementos para compor a mensagem de porta-bandeira, mas a mensagem de porta-bandeira não precisa disso. É Eles verdade. sozinhos já dão um show. Verdade. Sozinhos já são uma arte. Para mim, é o máximo da escola de samba é o mestre de porta-bandeira. Sem mestre de porta-bandeira não tem graça. E ainda mais eu que conheci os grandes mestres como delegado, como a Neide, esse pessoal todo daquela época, que desfilava na avenida, caía na avenida e fazia aquele carnaval, a nossa, a da Portela, que era muito simples, morreu há pouco tempo também, não guardo o nome dela agora, mas a Dodô, acho que era a Dodô, parece. Então, quer dizer, a escola ela tem esses elementos, você pode ganhar carnaval fazendo um bom trabalho, Uhum. entendeu? Eu, Carnaval é isso. até assim, eu vejo muitas vezes na bateria que colocam umas roupas pesadíssimas. E aquelas pessoas Verdade. têm que passar o desfile inteiro tocando, né? Então, assim, Verdade. atrapalha. Eu fico imaginando, só em tocar já é cansativo. Imagina às vezes. Eu acho que tem uma escola de samba esse ano, eu não me lembro, que eu acho que colocou até uma máscara nos componentes da bateria. Eu acho assim, Não é legal. A bateria não precisa desses não elementos. Isso é bom. precisa, não precisa. Nem precisa trazer resplendor. E aquelas coisas que você coloca aqui na escola não precisa. Você faz uma fantasia bonita, uma Verdade. fantasia que dê o visual, e para ter a mão livre para tocar. Eles precisam desse elemento, que é fundamental. Outra coisa, é a baiana. Eles estão trazendo as baianas praticamente com alegoria. Você Uhum. veste aquelas saias, a baiana tem que chegar cedo na avenida, eles colocam aqueles apetrechos ali na avenida, elas têm que entrar dentro daquilo, levar aquele peso até o final da avenida e desmontando aquilo, vem carregando aquele peso. Não tem necessidade disso. O carnaval pode ser perfeito sem esses elementos de exagero. Isso é uma crítica que eu faço do carnaval. Eu concordo. Professor, assim, para as pessoas que não são do mundo do samba, assim, que não conhecem, Sim. que, né, veem só na televisão, como que o senhor descreveria o que é o desfile de carnaval, assim, diante da sua experiência, o que é aquele momento, Olha, assim? olha, tem muita coisa para se falar desse momento. Uma das primeiras coisas é a grande emoção, que você sente uma grande emoção na avenida, quando você adentra a passarela e você começa o esquenta lá atrás. Eu, por exemplo, eu já tive dos dois lados, pelo balança Uhum. e pelo lado Dos dos Correios. correios. Então, são experiências diferentes. Uhum. Você tem que ter noção de como você vai entrar e o cuidado que você vai entrar. Quando se coloca o pé, eles estão, né, uma coisa, um frenesi, uma emoção muito grande, primeiro. Segundo, a importância desse carnaval conta história. Você que é professora de história, essa história é contada na avenida com os elementos e você vai acompanhando toda essa história nessa trajetória. Você tem que ter cuidado para observar. A pena que dá é que nem todo mundo pode ter binóculos para Verdade. poder assistir, porque você assiste muito longe, você vê as figuras pequenininhas. Então, Uhum. aí como você vai traduzir que figura é aquela. Por isso que a escola de samba, algumas, traz aquelas cabeças gigantescas, traz aquelas cabeças, aqueles chapéus olhando assim para o alto, porque Uhum. você olha de cima, parece que a pessoa está olhando para você. E os carros alegóricos, eles aumentaram de tamanho para chegar a uma Enormes. determinada altura para que você possa alcançar. É toda uma tecnologia para isso. Mas o carnaval é interessantíssimo, é um carnaval de emoção, é um carnaval que mexe, como falei que você mexe com a história, é um carnaval que te ensina. Porque, na verdade, se eu fosse professor, eu de alguns enredos, eu discutiria com meus alunos em sala de aula, dependendo do enredo. Uhum. Discutiria porque tem importância nisso. E fazer ver para ele o que significa tudo aquilo, aqueles personagens que foram dentro da história, embora esteja ali comigo, mas esses personagens, alguns existiram, outros não, outros criados pela mente do homem e tal. Por isso que eu sou contra o excesso de trazer orixás da vida
essas coisas que as pessoas não estão preparadas, as pessoas não entendem muito, é mais umas pessoas vestidas com as roupas assim, fazendo aquelas coisas, a pessoa não entende muito. Uhum. Porque tem escola que é bem tudo muito igual. Eu, esse ano, por exemplo, vi a escola que estava versando quase que o mesmo tema, e aí Uhum. bateu de frente com a outra que veio. Aí vai ver se é melhor, vai ver se é Uhum. aquela que tiver os elementos mais detalhados, as coisas mais explicadas direitinho, então essa Uhum. escola ganha. Mas o carnaval, para mim, é isso. É um carnaval, é liberdade. É o único momento que você tem para estar com pessoas diferentes, tem aquela questão do preconceito, todo mundo está misturado, é democrático isso aí, e você, por um dia, por uma noite, você se torna uma pessoa diferente. Mesmo você estando na sua casa, saindo na sua cidade, porque a minha fantasia é doada pela escola, é fantasia da comunidade, que eu Uhum. poderia comprar. A minha fantasia esse ano ficou uma base assim, de quase R$ 2.000 a fantasia. Nossa. A fantasia é muito cara, muitos elementos, luvas, meia, Uhum. nós devolvemos a fantasia, que eu faço parte da comunidade. Então é muito caro. Quem pode, paga. Eu tenho amigos que vêm de São Paulo para desfilar aqui. Verdade, verdade. Tem amigos que vêm de Minas. Tem um amigo meu que está vindo de Estados Unidos para desfilar carnaval. Ele vem quase todo ano, passa as férias. Eu tenho o Martins, que mora na Holanda. Foi o Martins que me encaminhou para a Sociedade Belas Artes, para minhas aulas de desenho e pintura, junto com o Wilf Júnior, meu grande amigo, Wilf Júnior, promotor, aquela coisa. Eles que me encaminharam para a Sociedade Belas Artes. Grandes amigos, foi morar na Holanda, queria que eu fosse para lá. Eu falei assim, não, eu não quero ir para a Holanda, eu quero ficar no Brasil. Então ele só vem só para desfilar. Uhum. Desfila pela Viradouro. Acabou o carnaval, ele aí volta para a Holanda. Mas o carnaval é isso, tá? Essa grande alegria, essa grande anestesia, que você sai de lá com os pés calejados, sai cansado, que a gente caminha dali da Sapucaí até a Central do Brasil para pegar o ônibus para vir embora com aquela. Viu como é complicado? E, É isso, e o né, senhor jovem? falou que é uma coisa interessante que o senhor falou que o carnaval é um momento onde você vive outros personagens e também é um momento Isso. de anestesia. Assim, o senhor que já assim, né, quem produz o carnaval, né, tá do outro lado também, além de ser é, componente da Coreógrafo, escola, mas produz o carnaval. Como o isso. senhor acha assim, que essa manifestação popular ela ajuda para aumentar a autoestima das pessoas negras e até para as pessoas negras construírem a sua própria identidade? Porque, na verdade, o Tati, a escola de samba, ela traz, quando ela vem com enredos, principalmente enredos afros, ela traz uma história, talvez seja até mais fácil para algumas pessoas que não têm acesso ao conhecimento, as Uhum, pessoas não têm acesso ao. Você sabe que, se você for analisar na questão da educação, você sabe que tem uma parte ainda de brasileiros que não chegaram lá no alcançado. Você sabe que tem pessoas que mal sabem assinar o nome, verdade. mal sabem. Me constrange muito, porque eu sofri muito isso na pele quando era mais jovem e tal. Foi difícil chegar até aqui. Eu Uhum, tive que ralar muito para chegar onde eu cheguei, graças a Deus. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas se veem ali e elas aprendem, porque à medida que você está indo nos ensaios, você pega a letra do samba, uhum, você pega aquele folheto para cantar junto ali no ensaio, ali vem explicando para as pessoas e os diretores conversam com você. O uhum, carnavalesco, às vezes, não é conversa, explica mais ou menos como é aquilo. Então, você vai tendo uma noção, é um aprendizado. Na verdade. verdade, a escola de samba é isso. A escola já não é a toa que se diz escola de samba, que eu ainda estou dentro escola, porque, na verdade, a escola assim, você vai aprender a sambar, você vai para a quadra, as passistas vão aprender o passo da dança, o mestre sala tem escola de mestre sala e porta-bandeira, então é uma escola de samba assim. E aí, o que acontece? Você aprende na convivência naquele dia a dia. No dia que você vai no ensaio, você aprende a questão do canto. Uhum, Você vê as pessoas cantando todas juntas, você não acredita, é um coral ali que o pessoal, qualquer maestro, qualquer grupo, canta. Eu falei, gente, como é que esse pessoal consegue cantar, soltar verdade. essa voz na avenida, ecoar na avenida dessa maneira? Então é o canto, você ensaia várias vezes, a dança, você faz as danças ali, o pessoal aprende a dançar, queira ou não queira, acaba aprendendo a dançar. Verdade. Quem não sabe vai aprender, um colega ajuda o outro. Então, a escola de samba tem esse caminho. E fora, lá atrás dos bastidores, que é os empregos. Porque no momento que você abre espaço para uma escola de samba, você está empregando uma quantidade enorme de pessoas.
desde a costureira, o aderecista, começa lá com o figurinista, que é o cara que está criando toda aquela história, o cara que é o ferreiro, o escultor, o cara que trabalha com as esculturas, o cara que trabalha com a pintura. Aí entra aquela história das artes plásticas, que está Uhum. inserido. Tanto que muitos desses carnavalescos vêm da escola de arte, Verdade. veio da escola de arte, cursou Aham. academia de arte, entendeu? Passou por um parque Lage da vida, entendeu? Passou para a escola de belas artes, Uhum. passou por uma escola de dança, por exemplo, Joãozinho 30 era um carnavalesco que ele era foi bailarino e foi cenógrafo no Teatro Municipal. Isso muita gente não comenta, mas tem que Uhum. comentar que ele veio do Maranhão com esse conhecimento que ele tem lá do Maranhão, mas chega no Rio de Janeiro e tem esse espaço que é o Teatro Municipal aberto para o maranhense, para o nordestino, para o nortista, e ali ele contribui com a arte dele. E ele traz essa arte do carnaval. Então, é importante, sim, para muita gente. Por isso que eu fico triste quando você não queria falar de política, quando entram algumas pessoas do governo, e aí Uhum. eles acham que tem que acabar com o carnaval, não, tem que acabar com aquilo, não, mas gera emprego. Sim, sim, Traz sim. honorários para o município, traz honorário para o Estado. Verdade. Ainda mais o Rio de Janeiro, que não tem da onde tirar, só depende do royalties, do petróleo, e Uhum. se acabar essa loucura, vai viver de quê? Fala para mim. O Rio de Janeiro vai acabar, vai morrer. E se não tiver o turismo, o que vai acontecer com o Rio de Janeiro? Acabou. Acabou até para a educação, acabou para tudo, porque muito desse dinheiro vem daí. Então se soma. Então, na verdade, tem toda uma proposta. O turismo é fundamental no Rio e o carnaval é uma dessas energias que traz. Sim, Eu sou apaixonado. eu também. Eu sou super suspeita para falar. Mas Sou assim, acho que louco. assim, eu tocou um ponto assim essencial, porque eu acho que as pessoas às vezes confundem muito assim, né? O que é o Uhum. carnaval, o que é o mundo do samba. Acha que as pessoas chegam lá de qualquer jeito, acha que o carnaval é feito só naquele dia. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não têm a noção do quantas pessoas estão ligadas naquela, né, Com certeza. na escola, desde dos componentes que saem e as pessoas que estão nos bastidores que trabalham muito. São fundamentais. Como o Os senhor falou, iluminador, nossa, sonoplastia, nossa, sonoplastia, cenografia. Isso é importante. É o teatro. essa questão de ser uma escola, às vezes eu fico pensando na bateria. Como A bater. as pessoas, cada um tocando um instrumento diferente, cada um tocando no seu ritmo, e sai uma coisa que tem maestros do mundo inteiro que vêm para estudar a bateria, que Para não estudar. entende como é que aquilo funciona. E às vezes uma pessoa que não sabe, nunca teve aula de música, Nunca tem música de não música, não sabe ler tem. uma Então, você vê, partitura, e é um músico. não sabe. É um E é um músico músico. maravilhoso. Então, É um assim, acho que é importante, né, a gente falar da importância cultural e da importância econômica, como o senhor bem disse, social, e social, social. porque social, porque eu vou falar uma coisa para você que eu acho também interessante, é Uhum. no momento que você tem em torno da sua casa, por exemplo, uma quadra de escola de samba do bloco, você está atraindo social, você está trazendo as pessoas para um lazer que muita não tem, porque hoje o espaço do lazer ou é o samba, ou é o sertanejo lá no Goiás, do outro lado, Uhum. ou nas suas comunidades, aqui no Rio de Janeiro, é as quadras de samba ou funk. Uhum. Só que o pessoal que joga, mais jovem que joga no funk, o pessoal mais idoso não vai. E a criança não pode ir. Já na escola de samba, você pode levar uma criança de 9 anos, de 10 anos, de 8 anos. Verdade. Por exemplo, ainda foi com o bebezinho dela no colo, ficou sentadinha lá, assistindo, e a bebê ali no colo, mamando, dormindo, e a bateria Verdade. quebrando. Então, isso para mim é interessante. A escola te traz essa aproximação com as pessoas e traz turismo também para a escola, Uhum. porque eu vejo que de vez em quando encosta um ônibus, umas mães, uma coisa cheia de turista, todo mundo, oh my God, oh my God, é beautiful, então aquela coisa toda, eles gastam naquilo e tal, nice, e vem gastando tudo que tem direito e sai dali extasiado. Então tem essa vantagem. E a escola de samba, ela agrega valores. E outra coisa, ela leva para o mundo. E hoje você encontra a Helena Teodoro vai estar falando sobre isso numa dessas lives, esse é amanhã, ela vai estar comentando sobre samba. Ela falou que são mais de 300 escolas de samba no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro, imagine São Paulo. Agora você tem escola de samba em São Paulo, aqui na Baixada do Nova Iguaçu você tem escola de samba, São João de Uhum. Meriti, você tem escola de samba em Petrópolis. Eu já fui lá em Petrópolis. Tem escola de samba em Friburgo. Tem um amigo meu que é cantor, está vindo para
Pôr da Pedra, e ele é de Friburgo, é da escola de samba de Friburgo. Na região dos Lagos tem escola de samba mesmo, 2, 3, mas tem. Então você vê, praticamente o Brasil todo tem esse carnaval. Logicamente que a gente não vai perder um carnaval de Pernambuco, que é outra história, não vai perder o carnaval lá no Amazonas, que é outra história, não vai perder o carnaval de Minas, que é outra história, vai perder o carnaval da Bahia, que é grandioso também, tendo a proposta que eles trazem. Mais cedo vem os blocos afro, vem o Deaí, vem de Malê, vem o pessoal de Cosenza, tem o Araqueto, tem essa turma toda. Então, é toda uma proposta ligada à questão da cultura negra. Eu sempre quero enfatizar. A cultura negra está presente em todos esses elementos, agregando todos esses grupos e trazendo pessoas, independente da cor. Tá? Existe preconceito, doido preconceito, existe aí fora e tal. Mas quando chega no carnaval, todo mundo se junta. Coloca uma máscara, sai nos blocos, tá todo mundo ali junto, se abraçando, beijando. Acabou o preconceito. Então a gente fica olhando, olha que coisa engraçada. Minha gente, olha e veja só, é uma minoria que faz. Eu penso como Gilberto Gil. Esse grupo parece grande, mas é pequeno em relação a outras coisas, tem outros valores na vida, independente. O homem tem outros elementos para discutir. Na nossa religião, a gente fala a religiosidade traz. A África traz. Verdade. A África, ela te traz essa religiosidade e te traz aquela reunião dos povos. Quando você fala, a gente fala lá atrás de Kizomba, aquilo acontece constantemente na África. Ainda existem os reinos, ainda existe aquele rei daquela cidade, daquela comunidade, e os súditos vão dançar para ele. Os orixás incorporam ali aquela coisa do Brasil, que coloca muito bordado, muita coisa, não é nada disso na África, não é isso na África, é os panos mesmo, é os enrolados. Existe a joia, existe o ouro, mas para outro momento, para você usar novamente, aquele bracelete, aqueles colares, aquela coisa, somente lá na Nigéria, né? O pessoal usa muito no Senegal, Gâmbia, o pessoal usa aquelas roupas, aqueles paramentos, mas ali é uma outra história, um outro momento. Mas o povo mesmo não está nem aí, o povo está querendo dançar, está querendo se divertir, as senhorinhas se sentam naqueles banquinhos, fica batendo aqueles instrumentos, aqueles chequerés, aquelas coisas assim, os rapazes com aqueles dolubatais, aqueles tambores batendo, um som meio descoordenado, você escuta aquele som, você, cara, não é esse ritmo que ele toca no Brasil. O Brasil é diferente. O Brasil é um país diferenciado, inclusive na língua, no idioma. Não tem no mundo ninguém que fala o nosso idioma português do Brasil. Nós somos diferentes. As pessoas ainda não tentaram para isso. Eu não falo igual Angola, que é a língua portuguesa de Portugal. Eu não falo igual Goa, que é Portugal, português de Portugal. Eu não falo com Moçambique, é a mesma coisa. E Portugal, as pessoas mais próximas lá agregaram a língua portuguesa e adaptaram aquela língua. Nós não, nós somos diferentes. Devido a essa mistura, somos completamente diferentes. Esse é o Brasil, viu? Brasil brasileiro, Brasil brasileiro. Professor, saindo um pouquinho do carnaval, né? A gente está quase se dirigindo para o final da nossa live, passa muito rápido. Não acredito. Mas assim, o senhor fez parte ativamente do movimento negro, e assim, eu queria ouvir do senhor o que o senhor acha da situação atual, assim, da questão da militância do movimento negro no Brasil atual. Olha só, eu participei do momento de PCN no tempo que a Jurema Batista era de comunidade, que ela veio de comunidade, né, a Batista, e eu lembro que eu chegava lá no IPCN, ela estava fazendo faculdade na época, eu acho, mas ela ficou no município, e ela ficava sentada assim, eu ficava mais lá atrás, porque era tanta gente importante falando e tal, e eu querendo aprender com o pessoal. E depois fui ser professor de dança do IPCN, olha que coisa interessante. Na gestão do outro amigo nosso, eu fui dar aula no IPCN. De tanta aula, né? E aí o que acontecia? O IPCN ele veio com uma história de resistência, como o MNU, o pessoal do o IMNU, o pessoal do SEBA, tinha vários grupos. E o Agpara, que surgiu depois da Pronto Bloco, mas também tinha uma militância muito grande, cada presidente, que era a Vera do Agpara. O pessoal sempre foi trazer as festas, mas trazia o discurso, porque não adianta também você só fazer festa. Verdade. Você tem que trazer o discurso, atrair as pessoas para você. E o que aconteceu? Entre a década de 60 para 70, depois até 80, e chegando nos meados de 90, o
movimento negro era muito forte. De repente, aconteceu alguma coisa que sumiu todo mundo, as lideranças foram saindo, alguns faleceram, outros... E se preparou algumas pessoas, alguns jovens, eles não deram continuidade. Uhum. Aconteceu isso no nosso grupo aqui em Niterói, aconteceu em vários lugares. E aí nós ficamos fragilizados, eu fiquei sem chão quando eu procurei. Cadê esses grupos de movimento? Até no dia eu passei alguma coisa no Face, cobrando isso. Eu vou cobrar de novo, que se unam novamente, se una com o pessoal de outros estados, de outros municípios. E aí, congregar isso, como falar no samba, congregar a massa. Porque agora nós estamos passando por um momento difícil, um momento complicado, um momento que esse pessoal precisa se unir. Um momento que o pessoal precisa preparar esses jovens, porque nós estamos perdendo os nossos jovens para outras situações. Uhum. E não era isso que nós queríamos. E a maioria é uma maioria negra. Quando eu vejo assalto, assalto, é a Uhum. maioria negra, Uhum. entendeu? Aí os caras já colocam, já aponta lá, aquele lá é marginal. Aí o já cerca. Você vai entrar numa loja de departamento, o pessoal já te olha diferente. Já aconteceu comigo. Eu não estou falando, porque eu estou vendo acontecer com as pessoas. Sim, Não sim, aconteceu sim. comigo. E você está sendo seguido, você está sendo acompanhado pelo cara, pela pessoa, desculpe o termo, da pessoa, você está sendo acompanhado pela pessoa, e você está observando pelo radar que a pessoa está te seguindo, pensando que você vai postar alguma coisa. Verdade. Isso vai criando uma revolta, porque aí as pessoas vão se tornar violentas, ela vai ficar, eu não tenho direito a isso não, então vou pegar mesmo, acabou e vou pegar da mão grande. Então não é assim, tem que ter políticas públicas, tem que ter educação sim, tem que mostrar, as pessoas têm que deixar ver, como eu mostrei o painel para você, as pessoas têm que ser vistas, têm que ser reconhecidas. Aí fico revoltado quando uma senhora lá uma dessas empresas de departamento resolveu colocar alguns negros para fazer a chamada. Eu não sei se você fazia uma Vi, chamada para vi, trazer vi, alguns vi. negros. Ela foi Aham. criticada para caramba, todo mundo foi de pedra em cima da mulher. Não, ela está fazendo alguma coisa, porque lá atrás era a Beno que fazia, era a própria CIA que fazia, que trouxe aquele menino como modelo, que era um Uhum. único da propaganda era ele que fazia, Aham. O Sebastião, Sebastian. era ele que Aham. fazia Sebastião. Então, o outro de outro, Beluma, que surgiu uma grande modelo e outra. Quer dizer, surgiu muita gente e esse pessoal teve que mostrar a cara. E isso nós estamos perdendo. Uhum. Nós não queremos ser só figuração. Nós queremos participar, não queremos ser coadjuvante, nós queremos estar ali, cara a cara, caminhando junto com todo mundo. Temos direito aqui no Brasil, não é né? Nós não estamos na Alemanha, nós estamos na Suíça, embora eu respeite os países, não estamos na Suíça, Uhum. entendeu? Não estamos no Canadá, nós estamos no Brasil, Uhum. um país que eu traduzo toda hora. 70% da população é negra, as pessoas não querem se assumir, muitos não querem se assumir como negros. E outros não querem mostrar a cara, mas são negros. A Verdade. maioria que está na favela, está na Baixada, é negra. Se você olhar São Gonçalo, é uma grande maioria negra. Se você entrar dentro da sala de aula, é uma maioria negra. Liliane sabe disso. A gente estava contabilizando, nós estávamos conversando a respeito, a gente estava Uhum. comentando isso. Nós não estamos aqui para agredir ninguém, nem cortar a cabeça de ninguém, nem colocar ninguém no espeto. Vamos falar bem claro, com palavras bem chulas. Uhum. Não vamos fazer churrasquinho de ninguém. Nós só queremos a paz, nos unir, como Mandela falava, como Martin Luther King falava, nós queremos isso. Nós temos personalidades negras no Brasil, tanto aqueles que já foram, como isso aí. Ó. Nós temos aí uma história do negro, pouco se falou, que foi André Rebouças, que está até certo tempo, ninguém sabia que André Rebouças, aí tem nome de túnel, tem lá o porto que foi criado por Aham. ele, foi Aham. criado dele, como temos aí uma grande figura que é Santos Dumont, que era negro, tem aí Rui Barbosa, tem aí Cruz e Souza, tanta personalidade negra, tantos, e quase não se fala nesse pessoal, aí só quer jogar para o canto, vai jogando, não é assim. Nós não somos um lixo, nós não somos um pedaço de papel, e nem um pedaço de papel editando, como eu estou com ele aqui na mão limpinho, você escreve alguma coisa, você aproveita esse papel, você faz uma reciclagem. Nós não somos a reciclagem, nós somos pessoas que construímos esse país. Suor, sangue e muita lágrima atravessando o Atlântico. Muitos de nós foi parar no fundo do mar, na tal da Calunga Grande, é o mar. Uhum. Calunga Pequeno, cemitério. Calunga Grande é o mar. Tô passando para você, para o pessoal entender mais um pouco quem estiver assistindo. E muitos preferiram morrer. Amistad, parece que é o nome do filme, que passa uma cena dessa, né? Sim, sim, Amistad, é.
né? Não tem uma cena Amistê dessa, eu vi esse tem, filme duas. tem, tem sim, Amistê, tem sim. então, Amistê. Então eu vi duas vezes esse filme, eu fiquei escandalizado. Ela se joga com o filho Com no mar. bebê, Então aconteceu muito isso. Nós não nos submetemos. Nós tivemos que aceitar algumas situações até para sobreviver. Até aquela mulher que se transformou na cama de luxo, e foi lá para saiu da senzala e foi servir os senhores lá dentro da Casa Grande, ela se submeteu a isso para poder não sofrer tanto e procurar tentar lá de dentro ajudar, ninguém fala, ajudar alguns dos seus aqui fora. Uma comida escondidinha, com uma coisa que ela trazia debaixo da roupa, ela levava e tal. Então, isso, para nós, até passado, que comia nos coxos dos porcos, que comia aquela comida como se fosse aquela lavagem, aquela coisa, isso é triste na história. E ninguém discute isso. verdade. Os puristas, não queremos atacar os puristas, mas que os puristas sejam nossos aliados. Não, vamos dividir, esse país é nosso, o Brasil tem uma imensidão, um continente escandaloso e tal. Então, vamos dividir esse Brasil com as pessoas que estão aqui, que chegaram. É os nossos índios que estão lá sofrendo nas matas, tentando proteger a floresta, e nós negros que tivemos que fugir para quilombos e até hoje estamos fugindo, estamos nas favelas. E professor, Eu moro. Fala mesmo. como assim, eu confesso que nos últimos anos, né, pela conjuntura política, por uma série de questões, eu ando muito pessimista, assim. Eu fico pensando, que é uma interrogação na minha cabeça, o que que será desse país, pensando que é um país que viveu cerca de 400 anos da exploração do sangue de outros seres humanos. Às vezes eu fico pensando se esse país ainda tem jeito, sabe? Se esse país realmente tem um futuro de respeito à diversidade, de igualdade de direitos de verdade. Aí eu queria Vou saber do te responder. senhor, como é que o senhor vê o nosso futuro? O senhor tem esperança que conseguiremos uma nação mais igualitária? É, olha, eu não vou estar aqui para ver, mas as pessoas vão embora, a terra fica. O lugar fica, eu não levo nada. Essas pessoas estão aí, daqui a pouco elas estão partindo. Vai surgir outras pessoas. É, existe a história dos milagres, né? Os milagres podem acontecer. Eu acredito que tem jovens que estejam se preparando para isso. Eu tenho visto meninos e meninas aí com, sabe, e meninos, até garotos de pele clara, que são nossos parceiros. Eu converso com alguns garotos, com algumas pessoas, amigas minhas. Por exemplo, eu cheguei à Sociedade de Belas Artes num amigo meu, Júnior, um branco, um Uhum. cara que foi deserdado pela família, porque seguiu a carreira artística, um grande artista plástico, um grande amigo meu. Cara sem preconceito. Eu tenho muitos amigos brancos sem preconceito, porque nesse negócio. O preconceito existe, mas não são todas. Racismo existe, mas não são todas as pessoas brancas que são racistas. Tem Verdade. pessoas que têm paixão, briga por nossa causa. O professor Agenor nasceu em África, mas ele era um brancão, era um humor, não jogava, via a história toda. A Umidariwar, que era uma Ialorixá francesa, que foi por um tempo na África, uma pessoa boníssima. Eu tive o prazer de conhecer o Umidariwar em Salvador, uma pessoa incrível, uma mulher branca de olhos azuis e tal, sem preconceito, abraçou a causa do negro. Então, uma mãe de santo morreu há pouco tempo, morreu ontem, semana, passou até lá de São João de Meriti, e São João de Meriti não, de Mesquita, faleceu essa semana. Então, são pessoas que estão aí para lutar pela causa. Agora, o que não pode é nós ficarmos presos e não correr atrás também. Não adianta ficar só se não colocar a mão na massa. Então, acho que tem que preparar essas pessoas. Eu acho que os educadores, a escola, devia ter essa responsabilidade de passar essa informação, porque a história do negro é contada na história en passant. Você dá a sua aula, tem que cumprir o currículo, fala que tem que falar e tem que ir em frente. Não para discutir o assunto. A sua irmã é uma guerreira que está nessa luta, você contou professor de história nessa luta. Conheço a Adélia Azevedo, que uma amiga minha, eu dei aula na escola dela, Barão de Pacaúba, ela é diretora da escola e trabalhou na prefeitura. A Adélia corria atrás, Marilé Santiago, que é uma professora incrível, que fez parte do SEBA, outra mulher que sempre correu atrás da história. Conceição Evaristo, uma grande escritora no tempo que a gente conheceu na Cinelândia, há 30 anos atrás, a gente se conhecia pela Cinelândia da vida, a gente estava ali na noite, a gente parava para conversar, aquela coisa toda, hoje é uma grande escritora,
entendeu? Então, são pessoas que estão aí na luta e passando informação. Então, na verdade, a pessoa tem que se juntar mais, e o Estado de direito, ele olhar com outro olhar para esse povo que está chegando, para essa juventude que está aí, tentar preparar essa população. Agora, se você vai ignorar, você tem um grupo como é que eu vou falar? Tem um termo terrível, que você coloca num lado, você coloca um grupo, do lado coloca outro, esqueceu aquele grupo, como é que aquele grupo vai alcançar do lado de cá? Aquele grupo vai entrar em guerra, porque vai querer aquilo que é seu. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos a nossa gente a segregada. Nós não queremos ser segregados, nós não queremos esse pessoal afastado, nós queremos que esse pessoal se junte para que o país seja um país melhor, que o Brasil seja um Brasil diferente, um Brasil para surpreender o mundo. O Brasil não vai acabar agora, pode destruir uma parte do Brasil, mas não vai destruir tudo. As pessoas estão nascendo, estão crescendo, tem rapazes aí fazendo faculdade, o negócio é chegar informação a essas pessoas. Eu acredito no Brasil, sim. Eu posso não alcançar, minha filha, que eu acho que eu não vou estar aqui para ver tudo isso, mas só em ver que eu cheguei até aqui, consegui passar alguma coisa para algumas pessoas, eu acho que é importante. Eu acho como você está fazendo, sua irmã está fazendo, é mais um degrau. Você ainda tem esperança, tem certeza. Eu É, sei que você tem. assim, o senhor falou uma coisa que eu acho também muito importante, assim, e que a gente vai discutir numa live futura, que é a questão das parcerias, né, dos não Isso. negros, né, que são muitos, que abraçam a causa, que estão junto, que valorizam a cultura. Com a live com o professor Wallace de Deus, que vai ser sobre a capoeira, ele foi responsável ele coordenou, né, o inventário da capoeira. Ele é o único que a gente pode chamar de não negro, né? Que muitas pessoas viriam como não negro, que e a minha ideia de chamar ele era justamente isso, né? Falar sobre essa questão das alianças, que muitas vezes eu fico pensando a respeito de, né, nos Estados Unidos, assim como exemplo, Martin Luther King, Malcolm X. Eu acredito que o discurso de Martin Luther King ter sido eternizado foi por conta de ter sido gravado, de Isso. repórteres brancos, né, não negros, irem atrás Registro, né? É o dele, registro. exatamente, querer saber e querer noticiar e querer publicizar. Então, acho que é muito importante essa aliança também. Né? Nós, enquanto negros, nos conscientizarmos e também abraçar e trazer essas pessoas que, né, entendem a nossa proposta para o nosso lado. Sim. Tatiane, na verdade, nós não queremos pegar em armas. A gente tem que procurar passar até para a comunidade em torno que nós não estamos em guerra com nós mesmos. Nem estamos em guerra com as pessoas de etnia clara, porque eu tenho muitos amigos. Na escola onde Sim, nós sim, trabalhamos, sim. sabe que nós temos amigos. Da nossa rua, nos bairros, temos amigos. Na escola de samba, eu tenho amigos brancos. Não é nada disso, nós Uhum. somos amigos mesmo. Eu tenho um TR, que você viu numa dessas fotos, tem um senhor que já faleceu, ele aparece sempre do meu lado de boné, igualzinho a mim, fazendo uma cena numa dessas. A Liliane deve ter esse material. Uhum. E TR, um grande amigo meu, o TR foi um grande amigo meu, já faleceu o TR, e a gente ficava conversando, aí o TR falava assim para mim, olha, eu sou teu irmão, só que eu nasci branco, você vê negro, nós somos igualzinhos, cada barba, por causa do meu jeito, a gente fica com esse Uhum. chapeuzinho que eu adoro, chapéu. Então ele era do mesmo jeito, a gente parava para beber, para trocar uma ideia. Então, meu diretor, meu presidente, Machado, caramba, um amigão, seu Guerra, que foi presidente do Gandhi, um amigo meu e tal. Não tem nada disso, nós não queremos guerra, queremos uma paz, Uhum. mas uma paz que venha com respeito, que venha com dignidade para as pessoas que estão ali do lado, desde o mais humilde até o cara que está numa situação razoável. A gente respeita as pessoas até onde elas chegaram. Eu estou muito bem, cheguei muito bem, estou muito bem chegado. Eu não fui, caramba, eu quero nada disso, não. Eu quero chegar bem como cheguei até aqui, nos 70 anos. 70 anos. Não é 71 dias. Uhum. Entendeu? Então, eu consegui essa resistência. Então, chegar aos 70 anos do jeito que eu estou, Tatiane, para mim é uma grande vitória. E tentar acreditar que essa fé na energia da Terra, essa fé nesse ser superior que está acima da nossa cabeça, é a gente gerando essa energia, todo mundo numa corrente, é que você consegue algumas coisas. Você não pode desistir dele, cara. Eu tinha tudo para desistir. Eu não desisti, eu vou continuar. Eu tive uma mãe incrível, uma mãe maravilhosa, que embora não tivesse estudo, mas ela me aconselhava muito. Eu chorava muito quando estava 6 da tarde.
Mamãe dizia, não, meu filho, você vai chegar lá. E ela me ensinou tudo, sei costurar, sei passar, sei lavar, sei fazer uma comida, tudo isso eu aprendi com minha mãe. Porque minha mãe dizia, lá na frente você vai precisar disso. Dito e feito, entendeu? Dito e feito. Eu tive que me afastar de tudo, tive que abdicar de uma série de coisas, trabalhei muito. Eu dava aula em 3, 4 lugares no mesmo tempo, no mesmo dia. Eu me jogava para o Porto do Salgueiro, como eu me jogava aqui para São Gonçalo, morava no Rio, vinha dar aula do Cebos domingo. Todo mundo vinha fazer aula domingo ali fielmente. 1 hora da tarde, estava todo mundo lá no SEBA, fazendo aula de dança para depois chegar no final do ano, de novembro, a gente fazer a apresentação. Foi 10 anos no SEBA dando aula de dança afro, fazia uma festa incrível no Clube 5 de Julho. Então, para mim, valeu, tudo isso valeu. Então, não pode desistir. Agora, é aquilo que eu falei no início, tem que ter pessoas para ajudar esses jovens, orientar essa turma que está aí. Se não orientar, você sabe qual é o caminho. E aí, nós vamos ter sempre a bola da vez. Você não vai poder parar na esquina, o cara vai. É como na América, que está botando tudo, o cara quer dar um tiro, o cara vai uma bala perdida, não sei o quê. E não é isso que nós queremos, perder as nossas crianças. As crianças já saem com medo, os pais saem com medo, as crianças na rua hoje em dia ficam com medo, ficam com medo de sair da comunidade. Por quê? Porque os próprios caras dentro da comunidade respeitam a comunidade deles. Isso aí é complicado. É difícil. O senhor falou a respeito dos jovens, né, que precisam ser orientados, assim. E esse canal, ele é basicamente para os alunos, né, para os meus alunos que são adolescentes. Sim. Sim, o senhor pensando na sua trajetória, nas suas escolhas, qual seria o que o senhor recomendaria para os jovens de hoje, assim, que o senhor acha que valeu para o senhor, que viveu num tempo muito mais complicado? Difícil. O que o senhor Olha assim, só, diria para os jovens de hoje? olha, Tatiana, eu digo para os jovens de hoje que existe a tal da autoestima. Tem que Uhum. aprender a se dar valor a pessoas, entender, eu sou um ser humano, sou gente, eu tenho inteligência, eu não sou como os animais comuns e tal, porque você vê diz que o único animal que ri é o homem, mas a hiena também ri, mas é um animal que come os animais mortos. Então, tal. Uhum. Então eu não quero ser a hiena. Com todo respeito à natureza, que ela está ali porque ela tem que limpar o ambiente. Faz parte dos abutres, esses animais estão ali na natureza para isso. As Uhum. pessoas também precisam entender essa natureza dos animais. Uhum. Mas eu aconselho esse jovem porque minha vida foi uma vida de batalha. Foi uma pessoa que foi engraxate, foi vendedor de amendoim, que teve que andar de tamanco, que participou, andava de carro, depois de tamanco. Meu primeiro calçado foi um apagado. Quer dizer, passei por tudo isso, tinha só 2 peças de roupa para vestir. Cheguei até aqui, então todos eles podem. Agora, não pode deixar sucumbir pela aquela coisa estranha que se aproxima da gente. Você tem que chegar e lutar contra isso. Não, eu quero chegar lá. Fulano chegou, eu vou chegar. Por mais humilde que esteja, por mais simples que seja o teu trabalho e tal, se não pode vestir uma roupa melhor hoje, veste aquela que tem. A gente passa tanto. Na China é assim. Na China é aquela mesma cor de roupa, aqueles mesmos panos, aquela vez se veste aquilo, sai com a mesma roupa. Todo dia você não percebe que é os mesmos panos, ele lavou, vestiu, tá com aquela roupa. Então, essa é a grande verdade. A África, por exemplo, ela está se reerguendo depois das colonizações, está conseguindo se reerguer a trancos e barrancos. Se você for em Angola, você fica assustada com Angola, as ruas e tal, aquelas lama, aquelas coisas todas e tal. Eu fui à Nigéria no Festival de Lagos, isso quando eu estava lá em Salvador. Eu fui com minha mãe. E o Festival de Lagos, foi bom lembrar disso, é que agrega as grandes festividades, os grandes grupos. Se reúne, todo mundo se junta, é como se fosse o Kizomba. Então, o festival vem grupos de dança, de coisas, de todos das cidades, como se fosse aí de São Gonçalo, Itaboraí e Mesquita, Uhum. para se juntar nessas cidades, aí tem aquela quadra enorme, aquele espaço como se fosse Maracanã, aí os grupos vão entrando, vão se apresentando igual a festa de Parintins, é igualzinho. É Nossa, que muito legal. interessante. Então, muito interessante. E as danças são danças diversificadas. Eles não têm aquele negócio de ostentação. Dança de o trabalho de ombro, que eu gosto tanto disso aqui. Pá, adoro isso. Bater no pé no chão, que é a energia que ele tem. Ó. Eles bater de pé no chão, os braços, a cabeça, balançar a cabeça, balançar a banca, jogar o braço, estar se movendo. Então, isso faz parte, eles fazem isso. E não faz isso com aquele negócio, não. Vai lá dançar por querer dançar, se apresentar, querer se apresentar, e ao mesmo tempo ele pegando aquela energia do ser superior, pegando a energia da terra, que é essa grande força que é a terra. Por isso que é bom andar descalço na praia, lugar de campo, para você pegar a energia da terra, essa grande força.
vem, que é quase como o ar que nós respiramos. Por isso Uhum. que nós preservamos a natureza, por isso que nós preservamos as árvores, por isso que nós preservamos a folha, por isso que nós preservamos o rio, as águas puras, entendeu? São águas sagradas, nós protegemos, porque tem setores, lugares de África, que você não tem água próxima, você tem que andar para encontrar o oásis e tem que Uhum. viver da seca, viver, sobreviver com a própria saliva. Comer qualquer coisa de determinado lugar de África é assim. Mas Verdade. nem por isso eles se suicidam, nem por isso eles podem, por isso eles saem reclamando. Eu não tenho. Pelo contrário, eles só agradecem. Agradecem as energias dos antepassados. Essa é a grande vivência que eu passo para os jovens. A vida é importante, desde o momento que você queira viver e queira lutar por ela. Eu lutei para chegar aqui. Então, se eu cheguei aos 70, caramba, muito pode chegar até mais, que hoje tem tecnologia, hoje tem um conhecimento, hoje você tem tipos de alimentação, tem tudo, você pode chegar lá, pode chegar até mais, pode chegar até os 100 anos. Eu não vou chegar a 100, mas tem muita gente que chegou aos 100 anos, entendeu? Quer dizer, então acho que a vida é isso, a vida é uma eterna luta. Vou te falar uma coisa interessante, já Sim, está sim. encerrando? Pode falar, Então pode tá, falar. então vou te falar uma coisa. Sim. É, tem a estrada longa, tá? Você vem caminhando pela essa estrada, vem caminhando, caminhando, de repente você está com um encruzilhado, muito encruzilhado. São 4 estradas, uma frente, que é essa que você está circulando, e uma outra Uhum. atravessando o rio. Você para no meio da encruzilhada, falando para os jovens também. Você fica indeciso. Para a esquerda você não vai, porque se você for para a esquerda você pode cair num bueiro. Vamos fazer uma parada. No bueiro não fala, mas num buraco qualquer que tiver ali, o precipício. Aham. Se tem alguma coisa, na direita você não vai porque você pode encontrar uma barreira de fogo que vai te atrapalhar. Você só tem a estrada à frente. O que você vai fazer? Você não vai voltar para trás. Se você voltar para trás, você vai desistir dos seus sonhos, vai desistir da sua vida. Você não pode desistir da vida. Não é legal isso. Você tem a frente. Então você vai cair. Essa estrada vai te levar ao seu destino. Mas você tem que acreditar no seu destino. Tem que acreditar no que você escolheu. Se escolher o remédio, lutar por remédio. Se escolher você se escolher para ser cientista, vai ser cientista. Você vai escolher para ser empresário, vou lutar para ser empresário. E hoje tem criança que com 10 anos, 8 anos já estão investindo na bolsa de valores. Os pais dão dinheiro para isso, mas tem situação financeira. O pobre nem tanto, mas os caras têm. Então eu não posso ser um investidor também, eu não posso dar um dinheiro meu qualquer e fazer um investimento em alguma coisa. Qual é o melhor investimento? A educação. Qual é o melhor investimento? Eu estudo. Porque o conhecimento você guarda na sua mente para a vida toda. Você não esquece como eu não esqueci meus ensinamentos. Tem tanta coisa guardada aqui que eu preciso falar, né? Da minha vivência. Então, isso você guarda para a vida toda. E o conhecimento é tudo. É a maior herança que você vai carregar pela vida toda. Porque o conhecimento te tira você da escuridão da ignorância. Você passa a ver o mundo com outro olhar. Com conhecimento você vai poder admirar uma obra de arte. Você tem um conhecimento, caramba, que coisa mais linda. Que artista foi esse que criou essa obra? Porque como é que ele foi, como é que ele lapidou essa pedra, esse mármore de Carrara e conseguiu essa forma tão bonita com esses véuzinhos assim? Quem foi essa pessoa que conseguiu trazer essa natureza morta para essa tela? Aí ele vai ter conhecimento. Ele vai ter conhecimento do que a água é importante para ele, porque o livro vai estar explicando para ele. Ele vai ter conhecimento como foi construída as pirâmides, ele vai estar estudando a matemática para saber a forma da pirâmide, entendeu? As irrigações que começaram lá, na verdade, pegando lá do Rio Nilo, né? As da Grécia, ele vai entender um pouco mais como construir aquelas colunas de Acrópole, aquela coisa toda, como foi construída a catedral lá em Roma, como foi construída aquelas colunas, aquele teto lindo, né? Pintado por. Eu quero lembrar o nome do artista, que eu agora. Que pintou o teto da Michelangelo. Capela Sistina. Michelangelo. 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 Como é que pode? Como é que ele. Com que recurso da época ele conseguiu fazer isso? Então, a minha irmã, mais nova, ela falava que as estradas foram feitas para caminhar. Toda vez que ela escrevia para mim, ela mandava essa mensagem. Meu irmão, as estradas foram feitas para caminhar. A Maria, ela dizia isso. E nunca vou esquecer essa mensagem. Então, aprendi. As estradas estão aí, são as estradas da vida. É igual o tempo, que canta assim: tempo dará tempo para nascer, tempo dará, o tempo dará tempo
o tempo para trabalhar, o tempo dará tempo, o tempo para plantar. E é verdade, o tempo dará tempo, o tempo para dormir. O tempo dará tempo, o tempo para me unir. O tempo dará tempo, o tempo para viajar. O tempo dará. Esse é o tempo. O tempo, ele te traz a vida e te traz do outro lado, que é a morte, ninguém precisa ter medo. Todo mundo vai passar por lá. Ele é o detentor desse poder de mudar tudo, de transformar. É numa tempestade, é um rio que sobe, é num prédio que cai, é num vulcão, isso é o tempo. E ele tudo constrói e ao mesmo tempo ele destrói. Quando chegar a hora, tudo se vai. Nada. Então, essa é a vida, esse é o destino do homem caminhando pela humanidade. Na verdade, nós estamos numa nave, que é uma esfera, né? Que é esse planeta Terra, solto no espaço sem saber para onde vamos parar. Só quem sabe é o Supremo Criador. Então, cabe a nós, esse elemento que estamos agregados à Terra, esse espírito, tentar fazer dessa Terra uma vida melhor para nós, para todos que estão nela. Professor, muito obrigada pela sua Foi um prazer. genialidade, pela sua generosidade de dividir os seus saberes. Assim, foi um momento maravilhoso, inesquecível. Várias pessoas aqui mandando, dizendo que está com saudade do senhor, mandando beijo, dizendo que é conhecer o senhor. Eu só tenho a agradecer pela sua generosidade de ter aceitado esse convite. Pena que a gente tem pouquíssimo tempo para conversar, mas assim foi uma aula de vida, uma aula de superação, uma aula de ter foco e de correr atrás do que quer, de ter coragem, de ter garra. E assim, Verdade. o senhor é uma pessoa maravilhosa. Espero que a gente possa conversar pessoalmente. Por conta da pandemia, a gente está, né, esse momento meio complicado. Mas assim, foi uma delícia poder ouvir as suas histórias. É absolutamente enriquecedor. E assim, eu fico muito, muito feliz de poder outras pessoas, né, através desse canal, poderem ouvir a sua sabedoria. Então, assim, muitíssimo Eu, obrigada. eu tenho que agradecer a vocês e dizer que vocês vêm lá daquela história do contador de história, dos griots, né? Então, eu saía de aldeia em aldeia contando as histórias e viajava do panteão africano, fala muito. Quando o Oxalá não, o Lorum, o Batalá, tem para a criação a questão da terra, ele fez uma grande caminhada. Isso o pessoal diz que é mitologia, mas é lenda, mas é história do nosso lado. Então, as estradas é isso. Os pensamentos são esses. Agora, na verdade, há muita coisa a se falar, muita coisa a contar. Mas a vida é sempre um desafio, a cada dia. Isso que nada é fácil. Não foi fácil no passado, nem está sendo fácil no presente. Agora eu não posso esmorecer. Se eu tivesse parado lá atrás, eu não tinha chegado até aqui. Não parei, não. Passei por situações terríveis. Terríveis. Dormi na rua, dormi embaixo da Biblioteca Nacional, em cima de papelão. Passei por tudo isso. Pegar o trem da Central no Brasil para poder vir para Nova Iguaçu, chegar em casa sem luz, sem iluminação, pegar ruas escuras, chegar em casa daquele desespero, medo, vencer o medo da escuridão, o medo da noite, porque não tinha luz naquela época, luz de poste, nada disso, e só luz de lampião, e você vencer e chegar em casa. Então, isso chama-se a grande aventura do homem. A maior aventura do homem chama-se viver. E você não pode desistir da sua vida, você tem que cumprir uma missão que foi dada a você. Se tem uma missão, se você veio à Terra com um compromisso, já que nós acreditamos ser superior, você tem um compromisso. Eu não estou aqui de passar de viagem ou de brincadeira. Nós viemos porque temos um motivo, de estar. Como se fala? Quando um objeto não ocupa o mesmo espaço, você simplesmente afasta aquele objeto que não ocupa. Todo objeto não ocupa o mesmo espaço. Isso é o bem da verdade. Mas nós viemos para ocupar um espaço que é de Deus, já que fomos colocados aqui. Lógico que nós não somos eternos. Aqui nós vamos por vamos partir, vamos para uma outra viagem, vamos viver, na verdade, em outro local diferente, né? que deve estar predestinado,
mas nós temos essa viagem. Agora eu tenho que deixar alguma coisa de positivo. Eu não posso sair daqui como se tivesse vindo passar férias. Embora em algum momento seja, porque o planeta te promove, te dá esse momento, mas nem todos conseguem alcançar essas férias. Muitos é ali a batalha o dia todo, e tem mães que trabalham igual umas desesperadas para trazer o pão para dentro de casa e trazer auxílio para o filho para uma escola, para fazer uma faculdade. Então, isso você tem que aprender a dar valor. Agora, precisa de ajuda. Esses jovens que estão desgarrados, que a família não tem orientação, tem que haver um meio de comunicação para poder orientar, aconselhar. Tanta coisa para ser falada, por que não isso? Né? Por que não ajudar através da própria orientar? É esse Professor, minha lhe mensagem. agradeço. A gente tem que encerrar. Foi uma noite Tá ótimo. deliciosa. Espero a gente ter outros momentos. Muito obrigada. Obrigada às pessoas Vai que ter. acompanharam aqui. As Também pessoas agradeço. que mandaram um Eu vi beijo aqui para o a Gil, senhor. ela Assim, está lembrando que, devolvendo. para as pessoas que estão Oi. assistindo, a gente tem live até dia 19. Amanhã não teremos na quinta-feira, a gente retorna no mesmo horário, 20 horas, com o professor Marcelo, que vai falar sobre o Quilombo Cinzento, que fica na Bahia. Está acompanhando. Está Muito acompanhando. interessante. E um beijo para todos, um beijo para o senhor, professor Edjô. Eu também, Muitíssimo para minha linda. obrigada. Ah, Beijo para todos. Deus, que Deus te ilumine, te dê muita Amém. saúde, você continue nessa batalha. E com certeza eu vou tirar o louro da glória em cima disso aí, tá legal? Amém. Para Essa nós, proposta, professor. Gente, tá? tchau, tchau. A gente se vê Namastê. quinta-feira. Namastê. Namastê. Otumbá, que é de Montumbá, Mucuyu, que é de Mucuyu, Colompé, que é de Colompé. Axé. Até Isso. quinta. Tchau, tchau. Até aqui. Tchau, tchau.